Olá, estamos ao vivo. Boa noite. Quem estiver chegando aí já manda o aviãozinho para quem possa ter interesse aqui na live. Olá, Marcela, Rafaela. Vamos esperar mais gente chegar aqui para a gente começar nossa live. Joana, todo mundo bem-vinda. Jorge já está por aqui também. Júnior. Acho que eu já posso ir chamando o Jorge, né? E aí a gente já vai conversando enquanto o pessoal vai chegando. Vamos esperar ele chegar pra gente iniciar nossa conversa. Também tô, também tô ansiosa por essa live. É a primeira live que eu não sou convidada. Boa Oi, noite. boa noite, Manu. Como vai? E Quanto aí? tempo? Tava Só pensando essas nisso. coisas mesmo de rede social e pandemia para fazer encontro acontecer depois de tanto tempo desse jeito, né? Eu Pois confesso que é é. estranho para mim assim pensar que eu pensava, nós vamos nos bater uma vez na vida, claro, daqui a um tempo, mas eu não Sim. esperava que fosse dessa forma. Não dessa forma. Mas é uma forma boa, Incrível. né? Também tem a parte boa. Tem É a parte verdade, boa é disso verdade. tudo. Você também imaginava que ia ser de outra forma, assim, algum congresso, alguma sala de aula, alguma coisa desse tipo, É verdade, é né? verdade. Mas é muito bom estar aqui, muito bom mesmo. Sim. Muito Eu feliz de tava, estar aqui. tava pensando que é a primeira live que eu convido alguém, porque eu sempre não, né? Eu fiz poucas lives até agora, mas eu sou sempre convidada. E aí, a primeira vez que eu convidei Que alguém. honra! Ah, Que honra! olha quem foi. Então Tinha você que ser. acabou antecipando e também lendo meus pensamentos, porque eu ia Foi. fazer isso, eu ia chamar você. Então você antecipou, tá tudo certo. É a sintonia, a sintonia. O bom é que eu fico com status, né? Que eu vou dizer É, de sempre. Eu convidado. fui o primeiro convidado da live, Ô, Jorge, de sabe o que eu tava Manuel de lembrando? Manu. Eu tava lembrando que você é um dos. Eu não vou falar culpado, né? Que é uma palavra muito forte, mas um dos Você sempre me chamou responsáveis. de culpado, sim. Eu lembro muito bem. Eu lembro muito bem. A palavra que sempre você usou foi essa mesmo, é culpado. Eu culpo as pessoas que me colocaram nesse caminho. Você vê que eu sou isenta, né? Que eu não me coloco, não. Eu sou assim, me botaram nesse caminho. Que eu só fiz comunicação. Só fiz, não, né? Mas muito por conta de você mesmo. Porque eu estava pensando em fazer relações internacionais, né? Tava em outra vibe. E aí alguém plantou assim uma semente, por que você não faz comunicação? Acho que você deveria fazer jornalismo. Aí, talvez. Não, e é uma responsabilidade muito grande e até sugerir, né? Sempre é, porque a gente está mexendo com o futuro das pessoas e tal, então é um negócio sempre muito delicado. Eu confesso que eu não sei se hoje eu teria a mesma coragem que eu tive na época de fazer uma sugestão tão. Porque, assim, para quem está nos acompanhando, primeiro, boa noite, né? Que eu nem dei boa noite para ninguém. Pois Então, é. boa noite para quem já é seguidor de Ine Manuela, quem for meu seguidor que deve estar chegando aí também, que tem gente que eu já convidei para É, vir para eu tô cá. esperando mais gente chegar mesmo, pra gente conversar de fato. Pois é. Mas assim, nesse bate-papo, só para essa lembrança do passado, que eu achei interessante, porque, para quem não sabe, aí deixa eu dizer, né? Manuela sempre foi daquelas alunas número um, né? Sempre foi isso. Sempre foi assim. Mesmo ela não gostando, às vezes, dessa coisa, né? De ser vista dessa forma, porque carregava um peso muito grande, uma cobrança muito grande. Sempre foi assim na vida dela, né? Então, ela sempre foi dessas pessoas que a expectativa era sempre muito alta em absolutamente tudo. E eu sabia que isso é um negócio chato, difícil, complicado pra caramba na vida de qualquer pessoa, né? Porque Sim, você acaba sendo uma referência de família, de sociedade, de comunidade e tudo mais. E ainda mais quando se trata de uma cidade menor, né, mano? pois Pronto, aí você é. vira quase que uma celebridade local. E aí, na época, era engraçado que todo mundo ficava na expectativa, e era curioso isso, que eu perguntava nas turmas assim, ela foi minha aluna no ensino médio. E aí as pessoas ficavam sempre, e eu também fazia isso, ficava provocando as pessoas. E aí, vocês vão fazer o quê? Já sabem, tal? E Manu era sempre uma daquelas que dizia, não sei, não sei. Ela era sempre uma dessas pessoas, porque realmente
E aí tinha um peso das expectativas que era muito grande, não de Manu, mas das pessoas do entorno dela, porque ela era foi sempre tão boa naquilo que fazia que as pessoas ficavam dizendo assim, ah, ela vai escolher o que ela bem entender, porque ela pode fazer isso, pode... Ou seja, o que eu quero dizer, eu já estou acho que entrando até nas questões, né? Porque tem aquela coisa de que quando a gente nasce, já tem, parece assim, que já tem, parece não, tem uma narrativa que é produzida pelos nossos pais, pelas famílias, de nós mesmos, né? Já começa com nome, aquela coisa toda, Sim. tem narrativa pregressa. E quando se trata de uma pessoa, por exemplo, que está fazendo ensino médio na época que ela fazia, também já começava a se criar uma narrativa que era tudo menos dela, né? Sim. Era o burburinho das perguntas do que ela São ia muitos fazer. autores, né? Muitos autores além de você. Verdade. E aí, na época, eu lembro, né, que havia muitos dilemas em relação a esse tipo de escolha, e eu notava que ela não, né, você tinha uma propensão muito grande, uma inclinação muito grande para estudo, para comunicação, e eu tinha certeza que se você, de alguma maneira, fosse contaminada por essa ideia, em algum momento você ia se destacar Sim. muito, com muita facilidade. Não, não apenas nessa área, mas em qualquer área. Mas eu sabia que talvez houvesse algum aspecto mais afetivo que fosse forte. E acabou acontecendo e estou aqui, é um dos culpados dessa história, carregando Mas essa eu responsabilidade. parei de falar culpado, porque eu passei muito tempo assim me perguntando se tinha sido a escolha certa, né? E cheguei a fazer vestibular no meio do curso, e fiquei quase que eu fui para engenharia, assim, imagine eu engenheira, não Nossa, sei nem para onde iria. Coitado dessas casas que eu iria supervisionar. Mas hoje em dia eu acho que foi uma escolha certa, sabe? Eu acho, inclusive depois de muito processo de autoconhecimento, foi uma escolha certíssima ter feito comunicação assim. Eu não maravilha. teria feito outra coisa. Inclusive minha tia Sueli, que é outra culpada que eu elenco, assim, como culpada por ter me colocado tá, agora vendo isso, eu agradeço assim as pessoas que viram muito mais claro do que eu via o quanto aquilo fazia parte da minha essência mesmo, né? Que eu é o que eu gosto mesmo. Você vê que é o que eu acho que eu nasci para isso mesmo, para me comunicar, é o que eu acredito. Então, eu acho que já está chegando bastante gente aqui, né? A gente já podia Ai, eu estou até começar. aliviado de saber disso, né? Que a culpa é um peso tão grande, Aí eu a estou live já aliviado. ajudou, né? Começou ajudando, que você já está espiando uma culpa. Mas, assim, uma coisa que você disse é que eu acho bem interessante, né? Tem vários estudos que indicam isso, que quando se fala muito da escolha, né? Porque as pessoas dão um peso muito grande à questão das escolhas, né? Ano Uhum. passado isso era muito forte, hoje eu acho que bem menos, e os estudos comprovam isso, que se você pegar, por exemplo, os 10 últimos anos principalmente, você pega a área de formação das pessoas, tem estudos que dizem mais ou menos assim, de cada quatro, pelo menos, profissionais, um hoje está fazendo uma coisa totalmente distinta daquilo pelo qual ele se formou. Sim, sim, sim. Se você pegar, tem outros que falam de cada 10, quatro estão em áreas diferentes. Então, eu acho que isso por mais que as gerações anteriores cobrassem tanto isso de nós todos, a ideia de uma escolha, sempre foi sabe, uma postura assim, eu acho muito dura, muito difícil, né? Sim. Muito Porque estática também, né? Muito verdade, estática. exatamente. De uma pessoa que não vai Eu mudar acho que hoje ao longo da Eu vida. acho que hoje é um alento você ter a oportunidade de dizer assim, eu fiz isso e tudo bem, mas eu posso Sim, também continuar com isso e também fazer isso sim, e aquilo e sim. outras coisas. Eu acho que isso é um ganho, isso é um ganho. Uhum. Disse que, em média, as pessoas vão ter pelo menos 5 profissões ao longo da vida, né? A partir de agora. E eu acho que é isso mesmo, né? O mundo está mudando muito rápido e a gente está tendo que. Acho que nem só essa conversa de se reinventar, não, mas a gente está se abrindo a mais possibilidades mesmo, sabe? Nem que o meu amigo Paulo Vitor fala que a gente é renascentista, né? Que tem que ter vários talentos hoje em dia. E eu acho que é Descartes realmente não isso. contaminou a gente, né? Aquela coisa É, especializada. pois é. Acho que a gente já pode começar, né? Se apresentando. A gente já começou a conversar, se deixar, a gente conversa a noite toda. Mas eu acho que a gente podia E, começar se apresentando. pode ser. Eu posso falar Primeiro quem sou eu. a anfitriã. Pode É, ficar. eu sou Ine Manuela, como
já foi dito aqui. Eu fiz comunicação, fiz jornalismo na Federal, fiz um mestrado em jornalismo e agora eu estou fazendo um doutorado em comunicação também. Tá vendo que foi uma trajetória toda da comunicação. Gosto muito dessa área e, tipo, é o que eu faço, é o que eu penso, é o que eu falo o tempo inteiro. Eu falo sempre assim, que eu vim pro Instagram porque eu tava, meus amigos e minha família não aguentavam mais que eu falasse sobre essas coisas. Inclusive, é muito desse processo assim de autoconhecimento, de tentar entender quem é a gente nesse meio virtual. E é isso que eu faço. Eu pesquiso como é que a gente constrói nossa personalidade aqui nesse meio, né? Como é que a gente coloca isso externamente e o quanto o olhar do outro influencia. Assim como eu acho que influencia muito nessa, teoricamente, vida offline, na vida virtual influencia muito. Então, é isso que eu estudo e é isso que eu faço. Agora você. Pois é, nós estamos conectados, né? Porque eu sou, hoje, até falando desse assunto que a gente já estava comentando agora há pouco, né? Da trajetória de vida, das narrativas, como a gente vai mudando. Hoje eu sou psicanalista, professor universitário. Eu tenho uma carreira que boa parte da vida foi na docência, mas muita coisa mudou, principalmente depois que eu fui fazer o meu mestrado na área de comunicação. Na verdade, não na área de comunicação, mas na faculdade de comunicação do curso de Cultura e Sociedade, lá na UFBA, no mesmo lugar onde Ini também passou. E lá, pelo fato de ser um curso que era multidisciplinar, isso afetou muito a minha percepção de vida, de profissão, inclusive pessoal. Foi uma experiência muito forte para mim, em reorientar muita coisa na minha vida. Personalidade, no meu processo de construção subjetiva, as minhas decisões. Foi assim, eu considero um balizador, foi um marco muito importante. E hoje eu trabalho basicamente ainda na docência, né? Não mais no ensino médio, mas nas faculdades da vida. Eu hoje, principalmente na Faculdade Santíssimo Sacramento, em Alagoinhas. Acabei também me transformando em comunicador, fui convidado com o tempo para participar de programas de rádio. Hoje eu trabalho como uma espécie de uma bancada onde eu comento e ao mesmo tempo junto com a âncora com outra pessoa, Miranda de Lima, a gente trabalhando com jornalismo e opinião baseada principalmente nessas questões sociais, contemporâneas do dia a dia, e também atuando agora também na psicanálise, em Alagoinhas, agora mais recentemente. Mas no geral é isso. Os meus interesses são muito parecidos com o de Manuela, porque eu adoro, curto muito discutir esse aspecto da vivência humana sob o ponto de vista virtual, que não deixa de ser real também, mas no geral é isso aí. E falar de autoconhecimento é uma maravilha, né? Autoconhecimento, seja sob o ponto de vista dito real ou virtual, ou tudo que está acontecendo nesse mundo novo que a gente está habitando, né? É esse Uhum. mundo novo que a gente está habitando, que ao mesmo tempo está nos moldando. Eu acho que as perguntas mais importantes são aquelas, né? Como é que a gente está elaborando e reelaborando isso Sim, internamente? Bem com certeza. interessante isso. Acho que eu queria começar justamente falando especificamente sobre essa ideia de autoconhecimento. Queria saber de você, assim, porque é uma coisa que todo mundo fala muito, né? E ultimamente eu acho que ganhou muito mais força. O que é autoconhecimento e como é importante e tal. Assim, queria escutar a sua visão sobre isso. O que é esse autoconhecimento que todo mundo fala tanto? Qual é a sua visão? Eu quero começar até, mano, falando justamente por que essa forma de existir hoje, sob o ponto de vista tecnológico virtual, ele traz à tona justamente essa necessidade de autoconhecimento. Eu vou inverter um Uhum, pouco, falando primeiro da própria tecnologia. Por quê? Porque nós nunca vivemos um momento que é tão fértil, mas tão fértil, para a gente ter uma sociedade tão narcisista, né? E quando eu digo que uma sociedade que é fértil no narcisismo, claro que eu não estou dizendo que o narcisismo nasce agora. O uhum, narcisismo é uma invenção bem antiga, né? Que teve mais força principalmente na modernidade, a partir da modernidade. Mas uma característica do narcisismo, e principalmente assim patológico mesmo, é que se você tem uma sociedade narcisista, como nós temos hoje, ela tem como característica principal é que o eu é determinado pelo outro. Isso é muito uhum, interessante pelo seguinte, porque sempre quando nós falamos sobre uma personalidade que é narcisista, as pessoas têm uma tendência de imediato falar assim: ah, você está tratando basicamente de alguém que tem um olhar muito forte sobre si mesmo, tem uma certa carga de soberba, que de alguma maneira é no sentido final vaidoso. Não é bem sim, assim. Pelo menos no campo psicanalítico, a gente parte do pressuposto que alguém
que é narcisista, e todos nós somos, em alguma medida, narcisistas, né? Agora existem os narcisistas que são mais patológicos mesmo, mas, de alguma maneira, todo mundo tem algum tipo de carga narcisista, ainda mais numa sociedade como essa. Aí o que é que eu estou tentando trazer aqui? É que o narcisista, de forma geral, e nós todos somos, ele é muito, na verdade, ele é muito instável internamente. Ele é muito pouco autoconfiante. Isso é que é interessante. Ele é tão pouco autoconfiante que para ele se sentir estável, ele precisa sempre da opinião alheia, da opinião do outro. E qual é o significado numa sociedade como essa, em que a exposição pública e da imagem é tão central? Como é que isso ganha força sobre nós mesmos? Uhum. Porque veja só, quando a gente parte do princípio de que a gente tem um olhar agora sobre as redes sociais, sobretudo ao Instagram, que eu acho que o Instagram é o que melhor revela isso, né? Essa dimensão toda, acho que o Instagram tem mais força para revelar isso. Eu acredito muito que aí fica aquela divisão. O que o mundo constrói como um kit, por exemplo, de felicidade, quais são as coisas que estão postas no mundo que todo mundo supostamente deveria alcançar, e aquilo que necessariamente eu sou e aquilo que necessariamente eu quero. Será que essas coisas são as mesmas coisas? Eu acho que começa a discussão de autoconhecimento assim. Será que realmente o que está posto no mundo, e agora não é mais o seu vizinho, não é mais, sabe, aquela pessoa conhecida da cidade, mas agora são as celebridades, são as subcelebridades, são os bloggers, são os influencers. Será que o que essas pessoas colocam à mesa no mundo virtual à nossa frente o tempo todo, de fato, revelam quem eu sou, quem eu quero ser, o que eu quero ter, o que eu quero de alguma maneira apreciar, ou eu estou simplesmente adotando esse kit de felicidade como se fosse um referencial poderoso de determinação da minha vida? Isso é muito perigoso. Por isso é que eu acho que, para além do que alguns profissionais têm aparecido na internet para falar de autoconhecimento, no sentido muito romântico, né? Eu vejo muito isso, no sentido muito romantizado da coisa. Se conheça, a fórmula mágica de você se conhecer e coisa do tipo, não é um processo simples. Todo mundo está buscando autoconhecimento de maneira muito dura e difícil desde a infância, né? Passando por agora, passando pelo futuro. Eu tenho certeza, eu converso muito com pessoas de mais idade e pessoas que passam, por exemplo, por psicoterapia, e as pessoas, eu conheço gente de 60 anos que diz que não sabe o que vai fazer em termos de profissão ainda, que ainda acha que não se decidiu direito, em termos de chegar a um determinado momento da vida e conquistou tanta coisa e dizer que não fez sentido nenhum determinadas coisas que encontrou no decorrer. Conheço pessoas de menos idade que olham para determinadas coisas que também conquistaram em pouco tempo, era uma graduação, era um diploma, era um carro, era uma casa, era uma viagem, e não encontraram esse kit de felicidade como realmente a resposta para todas as coisas. Eu tenho um grande amigo que ele dizia sempre, eu quero tatuar no corpo todos os lugares do mundo que eu fui, porque ele supostamente achava que a cada lugar que ele pisasse, ele teria encontrado uma dose de felicidade, e é uma autodescoberta. E o que eu acho engraçado é que ele realmente viajou a vários lugares do mundo, mas ele continua com esse sentimento, né? Ele continua com esse mesmo sentimento de incompletude. Isso, Ou eu ia falar seja, isso, incompletude. será que realmente é nesse lugar físico, é nesse lugar, é nessa experiência que você vai encontrar esse dito autoconhecimento? Ou ela vai vir de uma maneira que é muito mais difícil, que é aquela que exige um olhar para dentro, talvez acompanhado até de psicoterapeutas ou de uma investigação mais profunda sobre si mesmo, porque nós estamos hoje, eu acho que, muito preocupados numa investigação do outro, do mundo, né? Da Sim. grama do vizinho, que pode ser inclusive sintética, tem até um autor que fala isso, né? A gente está muito olhando o outro, né, e tomando como referência para dar respostas às Para nossas demandas. construir nossa identidade também, né? Você vê que nossa identidade é construída pelo olhar desse outro que chega, né? E o que a gente acha que ele espera da gente também. Verdade. E isso perpassa por toda a nossa construção de vida, né? A gente sempre está querendo agradar alguém, né? A gente está sempre querendo agradar. Na infância, a gente quer agradar o nosso pai ou a nossa mãe, ou os dois, né? Ou uma referência de autoridade próxima, quando na ausência dos pais, alguma coisa do tipo. Quando passa pela adolescência, a gente está querendo agradar, às vezes, a nossa turminha, o crush, alguém do tipo, né?
alguém que de alguma maneira, quando chega na fase adulta, aí a gente começa a querer agradar o outro de maneiras assim interessantes. Eu sempre brinco com isso, né? Eu sempre pergunto para algumas pessoas assim: ah, você quer emagrecer por quê? Aí as pessoas dizem assim: não, eu quero emagrecer porque eu quero me sentir melhor e tal. Mas depois de muito tempo as pessoas começam a entender que, na verdade, quando ela diz que quer emagrecer, ela está, na verdade, dando uma resposta para alguém. Então ela quer emagrecer para alguém. Então, é uma sociedade que a gente tem que é muito assim hoje, as pessoas, né? Você emagrece para alguém, você toma Viagra para quem? É para você. Você não toma Viagra para você. É porque você quer, de alguma maneira, demonstrar uma performance para alguém. Não é porque Uhum, você quer se completar sexualmente, porque simplesmente aquilo vai fazer sentido. Então, é uma sociedade que o olhar do outro tem um peso muito grande. Nós estamos num desafio maior ainda, porque essa nossa existência virtual, ela talvez nos tire, às vezes, os pés do chão, né? A entender que nesse jogo todo de virtualidade tem muito de produção, tem muito de publicidade, tem muito de fantasia, tem muito de máscara, e não edição, assim né? De romantizar. edição. De edição, verdade. E não também romantizar, né? Porque eu vejo também muita gente dizendo assim que sobretudo as pessoas com um pouco mais de idade, que romantizam, todas as gerações fazem isso, né? Que romantizam o passado. Que olham para o passado e dizem, né? Naquela época era tudo muito melhor, tudo era mais simples, tudo era mais isso. Eu não vejo muito, eu não sou defensor de nostalgia do tempo, não sou uma Sim, dessas pessoas. sim. Mas é muito curioso que as pessoas elas tenham ainda esse olhar muito voltado para o passado, onde as respostas estão lá de alguma maneira de uma segurança. Eu não acho que é por aí. Eu acho que os problemas só tinham dimensões diferentes. No passado, você também tentava responder a demandas do outro. Agora, só que hoje, como a ressonância é muito maior, né? Porque o poder das redes sociais, da internet, de forma geral, é esse, né? De amplificar. Você, quando fala, a diferença é que você tem um megafone, né? Um Uhum, megafone que não vai atingir mais a praça pública, mas que vai atingir o planeta, né? uhum. Então, uma fala sua que poderia ser uma fala dita, por exemplo, aleatória, que talvez, pense comigo, né? Há alguns anos, provavelmente, eu já disse várias besteiras, você já disse várias bobagens no círculo de amigos ali, e eu tenho a convicção de que eu não lembro, nem você lembra, nem os colegas lembram. Mas a Mas internet quando lembra, né? mas a internet é diferente, porque você tem um lapso, uma bobagem que você fala, ou simplesmente uma fala que não é dotada de tanto sentido, porque só foi um recorte, e ela fica marcada, porque alguém vai printar, porque alguém gravou e tudo mais, e de alguma maneira tenta, e aí é o perigoso também, tenta de alguma maneira determinar quem você é. E Sim. isso é um Por um perigo muito fragmento grande, né? muito Se você não pequeno, né? tem o conhecimento, como? Desculpa, não Por um ouvi. fragmento muito pequeno, por uma demonstração muito pequena, de uma totalidade mesmo. Exato, exato. Isso é que eu acho que é um dos detalhes mais perigosos desse momento que a gente vive hoje. E quando eu falo perigoso, mais uma vez, não romantismo. Não é dizer que sempre são os outros. É o perigo de você não ter a percepção disso, de quem você é, e se entregar a esse comando exterior. Você tem uma fala, por exemplo, desprovida de sentido, uma bobagem, uma porcaria que você fala. E aí alguém, por exemplo, printa, alguém diz alguma coisa e passa a qualificar você a partir daquilo. Eu acredito que o grande perigo é você não ter autoconhecimento suficiente para entender quem você é, quais são os seus princípios, o que é que você acredita e que aquilo não qualifica quem você é. Uhum, Tem gente, eu acho que uhum. se perde nisso. Eu acho que muita gente, justamente por conta do que acontece nesse tribunal que é a internet, né? A internet criou juízes e justiceiros, né? Uhum. Os juízes aqueles que acreditam que estão com um código de leis na mão e pode dizer quem você é e julgar os seus atos e tudo mais, e tem os piores, que são os justiceiros, porque os justiceiros não usam nem a lei, às vezes eles usam anonimato, né, e tudo mais, para de alguma maneira desqualificar a pessoa. É um tribunal Sim. que é extremamente perigoso por um lado, agora também não romantizo. A internet, redes sociais de maneira geral, eu sempre vejo de maneira muito mais positiva e não negativa. Sim, às vezes eu tenho até um receio de que meu discurso aqui fique parecendo que eu tô querendo só mostrar o lado negativo, e não é isso, sabe? Eu vejo todas as potencialidades da internet. Eu acho que realmente é um veículo assim incrível. Eu acho que o mundo de hoje é um mundo que foi mudado
muito pela chegada da internet, sabe? A gente vê que nossa vida ela mudou muito nos últimos 10 anos porque foi realmente o período em que a internet explodiu. Então tem uma parte positiva. Eu acho que você ter essa visão é a mesma visão que a gente pode aplicar quando a gente se depara com isso, com o erro de alguém. Você não pode ter uma visão unilateral daquela pessoa, como se aquilo significasse uma existência que é tão grande, sabe? Assim como quando você vai produzir os seus registros aqui, você não achar que aquilo é o que vai te definir. Eu fico sempre pensando assim, que eu queria fazer um jogo com as pessoas. Vem cá, o que é que tem além de você, do que é mostrado aqui no seu perfil? Porque deve ter 1 milhão de coisas, sabe? O pessoal fala assim, o que é que Perfeito. foge? O que é que foge do personagem? O que é que foge do seu personagem, do seu perfil? Porque às vezes a pessoa tem um perfil que é só estudo, um que é só trabalho, um que é só turismo, um que é só sou sexy, mas tipo assim, você tem um mundo ali atrás e que aquilo não é mostrado. Sabe, parece que o discurso aqui, quando você cria narrativa na rede social, parece que é uma narrativa muito unilateral. É só de um jeito, sabe? Você só é visto de um jeito, você só vê os outros de uma forma. E aí que a coisa começa a ficar complicada mesmo. E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante do que você falou. Na verdade, duas. Eu espero lembrar das duas, porque eu começo a falar daqui a pouco de ter. Mas, assim, eu vejo muito que esse ambiente da internet, redes sociais, Instagram, eu sempre uso esse termo. Eu sempre acho que é um grande baile de máscaras. É um baile de máscaras. E quando eu falo que é um baile de máscaras, eu quero que as pessoas lembrem que os bailes são muito legais, né? Não tem nada de ruim em baile de máscara, né? Porque já não fica aquela coisa pejorativa, né? Parecendo que é falsidade, mentira, nem nada disso. Não é por aí. Eu acho que tem muito de fantasia. Mas tem uma dimensão desse dito baile de máscaras, porque realmente as pessoas escolhem aquilo que querem mostrar, evidentemente. Agora, eu vejo que às vezes as pessoas tentam desqualificar isso, eu não acho que é por aí, eu acho que isso também sempre existiu. Sim, Notem, por sim. exemplo, que você pega, por exemplo, fotografia. Eu tenho certeza que qualquer criança hoje com menos de 10 anos tem mais foto que a maioria dos seres viventes que tem mais de 40 anos. Uhum. E eu acho que muita gente deve lembrar que, não Manuela, porque a Manuela não é dessa época, mas muita gente deve lembrar que o episódio de fazer uma foto no passado era um episódio familiar. Porque Era um esperava-se, evento. por exemplo, exato, exato, esperava-se o fotógrafo em casa, as pessoas preparavam as melhores roupas, era uma coisa você preparar, por exemplo, a pose, porque como o filme tinha que ser revelado, então a pessoa tinha que se concentrar muito no momento para até que não batesse uma foto com os olhos fechados. Então era toda uma coisa arquitetada. Você pode pegar tanto esse período aí de, digamos assim, 30, 40, 50 anos atrás, ou você pensar no século XIX, com aquelas fotografias. Então, assim, fotografia, por exemplo, que foi, acho que o elemento mais básico do Instagram no seu nascimento, hoje é muito mais amplo, né? Mas no mais Uhum. básico era a fotografia Foi propriamente dita. fotografia. A fotografia por si mesma sempre foi um instrumento evento social. Então, não quer dizer que a fotografia, por exemplo, passou a ser o uso da imagem de maneira modulada, né, fantasiada a partir de agora. Sempre foi assim. A questão é que a fotografia hoje é muito mais democrática, e que bom que é popularizada. Antigamente as pessoas tinham dificuldade para conseguir fazer uma foto, nem todo mundo podia, por exemplo, contratar um fotógrafo para fazer uma foto. Hoje qualquer pessoa praticamente, ou quase todo mundo, para também não ampliar tanto, mas quase todo mundo pode fazer fotografia em casa porque tem seu celular, o que é uma maravilha também. Tem até um vídeo que eu acho Uhum. super engraçado, essa coisa dos memes, né, que você com certeza já viu, que é daquela mulher que fala isso, né, que as pessoas reclamam dela fazer foto com filtro, né? Ela diz assim: se você quiser me Sim. ver feio, vem em casa para Tem na você minha me ver casa. sem filtro. Eu confesso que eu acho muito legal tudo isso. Eu não acho nada de estranho, não acho nada feio. Agora, por outro lado, é uma questão que eu queria trazer, que eu acho muito importante nas minhas aulas, eu sempre falo isso, que é o cuidado que a gente também deve ter enquanto espectador, né? Porque tem um cuidado que a gente tem que fazer quando a gente pensa assim: o quanto isso me influencia, tudo bem, né? Aí é o indivíduo, é o nosso ego falando. Mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado também enquanto espectador. Porque assim, Manuela entende muito mais sobre isso do que eu, porque acompanha o Instagram de uma maneira mais precisa há muito mais tempo. Mas acho que boa parte das pessoas já notou as tendências do Instagram recentemente.
E entre as várias tendências, uma delas é que a rede está se tornando, a rede social hoje, Instagram, está se tornando cada vez mais um instrumento realmente publicitário, Uhum. muito mais de propaganda. Eu tenho convicção de que qualquer pessoa hoje que usa Instagram, quando começa a rolar seu feed, mais da metade do que vê de 10 vai ser sempre algum tipo de publicidade ou propaganda. E quando eu falo em publicidade e propaganda, eu não estou me referindo só ao patrocinado. Eu estou me referindo ao exercício geral das pessoas, porque tem sempre alguém vendendo o produto, o serviço ou a própria imagem, o que não vai deixar de ser um próprio produto. Então, todo mundo Uhum. está querendo, de alguma maneira, fazer isso. E aí, qual é a preocupação que eu, particularmente, tenho? É uma preocupação muito grande com isso, de me policiar, inclusive. É uma sugestão que eu dou às pessoas. O policiar o quê? Todo mundo, muita gente sabe que hoje é impossível você propiciar emprego formal para todo mundo. Isso é uma coisa que está dada desde o final do século XX e no século XXI mais ainda. Ou seja, esse romantismo, essa idealização de que todo mundo, se você pegar a população de um país inteiro, vai ter emprego para todo mundo formal, não existe isso há mais de 30 anos. A sociedade sabe disso, os organismos internacionais sabem disso, mas as empresas sabem disso, e não à toa, nos últimos 30, 40 anos, começou a se evidenciar um discurso muito forte de empreendedorismo e inovação, que antigamente era meio que restrito às empresas, e agora foi impulsionado ao indivíduo. Então, isso não é à toa. Ou seja, os organismos internacionais, as nações, as empresas sabem que não tem como dar conta disso. Então, esse discurso de inovar e empreender, enquanto indivíduo, é uma necessidade. Ou seja, é um discurso que foi produzido, amplificado, que tenta dar conta daquilo que nem os governos mais poderão fazer. É por isso, e é nisso que eu quero destacar, que enquanto espectador, a gente também tem que ter um cuidado. Tem muita gente aí, na verdade, na internet, que não está sonhando ser influencer. Tem muita gente que não está sonhando ser blogueiro. Tem muita gente que não quer a celebridade. Tem muita gente que está querendo simplesmente sobreviver da Sim, se maneira que sustentar. sabe, da maneira que Uhum. pode. Tem muita gente aí que está, na verdade, eu vou dizer com todas as letras. Se já era assim antes, agora com esse processo todo pandêmico mais ainda, tem muita gente, na verdade, é desesperado por sobrevivência. Uhum. E aí tem aquela coisa, a internet, o Instagram, redes sociais se tornaram uma espécie de válvula de escape, que é muito boa por um lado e muito perigosa por outro. É muito boa por um lado, porque efetivamente é um canal midiático, é um canal de vendas, é um canal de relacionamento excelente. Agora, também é um canal que você pode fazer a mesma coisa que você fazia antigamente, na televisão, por exemplo. Não estou aqui, claro, desqualificando essas funções que eu vou citar agora, mas é só para entender que não eram fundados no racionalismo. Por exemplo, você ligava a televisão e você ia ouvir gente prometendo ler sua sorte pela internet, ou não pela internet, mas pela TV. Você ligava e tinha o seu futuro. Ou então pessoas que prometiam com vender produtos que, sabe aquela coisa Polishop, né, que tem uma coisa Sim, que funciona absolutamente os métodos tudo e tal. milagrosos, né? Os métodos milagrosos. Eu acho que isso está também na própria internet, sob a face não de produto, mas de pessoas que vendem também os vendedores de ilusões. Então é perigoso, claro, né? Então tem muita gente tentando, e aí entra a questão do autoconhecimento, repetir fórmulas, sendo Uhum. quem não são. Isso é Uhum. muito perigoso, porque você vê a celebridade, a subcelebridade, que vai fotografar em um hotel, que às vezes aluga só um quarto de hotel, que aluga o carro, que para mostrar um dito sucesso fantasioso, para pressionar você a comprar o produto ou serviço dele. Isso se Sim. choca às vezes com quem você efetivamente é, com quem você está buscando, e dá a impressão às vezes que você está numa espécie de corrida na qual você está lá atrás e tem gente lá na frente. Eu acho que isso é um perigo Uhum. muito grande. Com certeza. E você falando isso dessa questão de publicidade, de marketing, quando eu vou estudar Instagram, a maior parte das coisas que eu leio é justamente dessa parte de publicidade, de marketing mesmo. Quando a gente vai ver o funcionamento, principalmente, a gente vê que muito do que é passado, né? Porque ainda tem esse problema, eu acho, do Instagram. A gente está aqui no meio, a gente passa muitas horas do nosso dia aqui, a gente trabalha aqui, a gente se relaciona aqui, amizades, faz tanta coisa aqui e a gente de fato não sabe como isso funciona.
A gente não sabe, Exato. não tem ninguém que chegue e fale assim, ó, funciona assim, a gente tá eu posso falar a mercê, a gente está à mercê de um algoritmo que a gente não sabe o que é, sabe? E ele expõe pra gente certos tipos de conteúdo e isso molda também várias relações, assim, porque às vezes eu acho que muita gente já passou por isso aqui. Do nada uma pessoa some. Do nada a pessoa some do seu feed, você para de ver as atualizações e você vê o quanto isso repercute até em você, porque às vezes você para de interagir com essa pessoa só porque ela parou de aparecer no seu feed. Então a gente está à mercê de uma. Eu não gosto também dessa ideia assim, fica meio apocalíptica, né? Ah, a gente está à mercê, eles estão controlando a gente. Não é isso, mas que existe sim um operacional que está por trás disso aqui e que a gente sabe que os interesses são interesses comerciais, são interesses comerciais. E quando a gente vê até as questões de interação, por que que o Instagram, por que que a gente passa tanto tempo assim no Instagram? E porque eu acho que ele tem uma sedução maior do que as outras redes sociais, né? Eu acho que tem a questão da imagem. A imagem é sedutora, então ele é centralizado na imagem mesmo. Não existe muitos escapes, né? Você está sempre dentro de perfis aqui. Não é que nem o Facebook que você ia para um grupo, o Orkut que você ia para um grupo, você está sempre dentro de perfis aqui. E a interação é muito grande. A gente sabe que psicologicamente, né, que a interação faz com que a gente fique mais, que a gente sinta mais prazer. Então, o Instagram também tem essa vertente, né? Essa sedução de colocar a gente o tempo inteiro interagindo, reagindo. Quantas reações tem? Você vê que no story você consegue dar várias reações, falar com a pessoa. Parece que tem uma sensação de proximidade muito grande nesse meio, né? E Pois isso é. faz com que a gente entre e parece que é uma rede em que o outro está muito presente. Eu acho que é a rede em que o outro está mais presente. E é aí que entra essa questão de autoconhecimento mesmo. Acho que é por isso também que a gente tem essa impressão de que agora, porque eu já parei para pensar em alguns momentos assim, será que antigamente essa questão do outro não tinha mais peso? Porque quando a gente fala das máscaras e tal, os estudiosos já falam disso há muito mais tempo, né? Sociólogos de que a gente vive máscaras, de que existia uma sociedade, a parte dos bastidores, né? Você era uma pessoa e toda casa tem os bastidores, né? Os quartos são os bastidores, as salas são os locais em que você encena, os papéis e tal. Mas parece que agora essa área de bastidor e de encenação, ela tá muito maior, né? E aqui no virtual, parece que a área da encenação, das máscaras, né? Ela é muito maior e ela tá com a gente o tempo inteiro. Ela tá com a gente quando a gente dorme, quando a gente acorda, em qualquer lugar que a gente vai. Então eu acho que é por isso que isso se tornou uma coisa tão grande, desse peso do outro, né? Porque o outro agora, ele aparece mais pra gente. Eu acho que aparece mais. E a gente tem a sensação de que a gente consegue controlar mais essa expectativa do outro, essa resposta do outro. Você acha que tem um pouco disso que antes... Porque eu acho assim, que quando a gente tá cara a cara, os atos falhos, né? Que é como eles falam, que a gente derrapa no nosso papel. Quando a gente derrapa, isso é muito mais passível de acontecer. Você consegue muito mais ver um pouco do que a gente pode dizer está a essência da pessoa ou que ela está fugindo ali daquela máscara. Mas quando a gente está na internet, parece que não, porque você consegue controlar mais, né? Eu sempre falo que a internet é sempre um lugar do depois. Porque tem um delay, aqui tem um delay de segundos, então é sempre um lugar do depois. Você coloca a sua foto depois de você pensar, você pode escrever, você pode anular. Se a gente estivesse conversando, eu não ia conseguir anular uma coisa que eu te falei, se eu tivesse cara a cara. Mas quando eu te mando uma mensagem, eu Verdade. posso anular uma mensagem e a mensagem nunca apareceu. Não é que nem o WhatsApp, que a gente pelo menos consegue no WhatsApp ver que a pessoa mandou alguma coisa e apagou, né? Aqui não, aqui some. Some. Isso é maravilhoso e também é bem É uma assustador. maravilha, eu acho maravilhoso. Também é assustador, mas eu acho que essa questão do controle da imagem que se cria, eu acho que ganha um peso muito grande, porque a gente tem uma ilusão de que a gente pode controlar muito mais essa visão do outro. E aí, quando a gente não tem a resposta que a gente queria, isso pesa, né? Que é o que a gente vê acontecendo o tempo inteiro. Tem um detalhe aí também do que você falou, e não que eu seja um adepto dele, né? Porque eu nem curto muito o que ele escreve, mas que ficou famoso por um tempo, né? O Zygmunt Bauman, mas que era interessante um aspecto que ele falava, que eu achava muito interessante, que realmente faz todo sentido, né? Que a internet, de maneira geral, simplificou essa coisa do conectar e desconectar, né? Que é muito mais simples você não passar por determinados ditos constrangimentos, né? Que no cara a cara, no face a face, era impossível de você fugir, né? Se você tem uma questãozinha, por exemplo, afetiva, ou alguma coisa que ficou mal resolvida, você fatalmente se bateria com aquela pessoa em algum momento e o constrangimento apareceria.
a simplificação que as redes sociais e esse mundo novo permitiu é essa facilidade de conectar, desconectar e tudo mais. E é muito curioso isso. Agora, tem uma questão que você falou em relação a essa margem de controle, que realmente ele nos dá através ou ele pelo menos faz a gente acreditar que a gente tem essa margem de controle, né? Mas por trás disso também tem, eu acho que tem uma coisinha escondida no Instagram que pelo menos eu não vi em nenhuma outra rede social. Eu não vejo essa mesma força. É que o Instagram é o que melhor sabe lidar com a questão dos desejos no ser humano. Eu acho que é muito forte isso. Eu até brinco com uma coisa, eu não sou católico, que fique muito claro, eu não sou católico, mas eu acho que tem tudo a ver com a questão dos pecados capitais. Eu acho curioso como o Instagram consegue congregar todos esses desejos, essas coisas pecaminosas, que ao mesmo tempo são ditas pecaminosas, mas ao mesmo tempo são frutos de grandes desejos, de uma maneira muito, sabe, muito bem feita, uma coisa assim sofisticadíssima. Então, por exemplo, você pensa, gula. Você vai encontrar no Instagram o tempo todo essa exposição do que você Sim. come. Você tira foto de comida, você tira foto do prato que você, do vinho que você bebeu. Tem Aí eu porn faço food, isso, né? né? Que aqui se chama porn food. Você vê o nível que é. Você tem que Exato, fazer uma comida que o outro queira comer, né? exato, perfeito. Você tem a questão da avareza como um pecado capital. Você vai encontrar, de uma forma geral, a luxúria nem se fala, né? Luxúria eu acho que Sim. é o carro-chefe, sempre foi e tal. O Instagram, eu acho que até um tempo estava imune a isso. Não está mais, que era uma coisa muito mais, eu acho que era um repositório mais do Facebook. Mas era a questão da ira. Os discursos, por exemplo, de ódio, sabe? Aquela coisa, eu acho que era uma coisa muito mais típica do próprio Facebook, mas que até uma rede social que eu brinco muito que os mais jovens, né, as pessoas mais novas dizem que é coisa de gente de mais idade. Mas o interessante, que eu acho engraçado isso, é que mesmo o Instagram, ele acabou nos últimos tempos, eu acho que tem a ver com as questões políticas dos últimos anos, né, com a invasão, que também não é uma invasão solta, mas uma coisa estratégica também, das questões dos partidos políticos, dos interesses, de entenderem o poder do próprio Instagram. Então ele não aderiu, mas na verdade ele acabou sendo de alguma maneira também cooptado por essa coisa da ira. Né? Eu acho que tem a coisa, claro, da inveja, né? Porque está de alguma maneira conectado. A preguiça ela é muito forte, porque você pode ser contaminado pela ideia de que você pode passar uma tarde inteira tendo aquela sensação de que as horas passaram de uma maneira muito rápida, porque você ficou de alguma maneira dominado, né, por seus neurotransmissores em função daquilo que o algoritmo produz. Você está ali simplesmente dedo para cima, para baixo e para os lados, né, de alguma maneira você deixando de existir, deixando também de fazer a vida, né? Porque eu acho que também, penso que também é um perigo muito grande. Não acredito, não sou desses de dizer. Você está conectado, você não está vivo, você não está existindo. Está. Né? Mas eu Uhum. acho que o problema é quando você, voltando ao tema do autoconhecimento, é quando você deixa de existir e de perpetrar algum tipo de experiência que poderia você estar fazendo de maneira, inclusive, concreta, se relacionando, saindo e tudo mais, e você está dominado, de alguma forma, por isso. E, por fim, claro, a própria vaidade, né? Que até tem a questão narcisista. Então, eu acredito muito que o Instagram conseguiu de maneira sofisticada, sintetizar todos os sete pecados capitais em uma experiência única virtual. Eu acho que ele é capaz de fazer isso. Eu acho interessantíssimo. Em mim, causa mais admiração do que espanto. Eu acho admirável como se consegue fazer isso. Agora, é claro que tenho consciência dos perigos que há por trás disso tudo, mas sem levar em consideração o pecaminoso do seu ponto de vista moral. Longe disso, mas esse é o ponto de vista Peraí. de como está Só tudo uma, junto nessa rede social. só uma dúvida que me ocorreu aqui agora. Será que é por isso que faz tanto sucesso esse Instagram? Será que é porque reúne esses pecados todos que faz tanto Claro, sucesso? isso eu tenho uma convicção, eu tenho uma convicção disso, né? Tenho uma Sim, convicção, tenho um cara que eu sigo, né? Eu digo que eu sou seguidor das ideias dele, porque ele faleceu sim. recentemente, né? Que é o Contardo Caligares, Sim, sim, sim. psicanalista, né? Italiano, tal. Era uma coisa que eu já achava admirável no Contardo, era justamente essa coisa de ser cidadão do mundo, como Sócrates, né? Não sou ateniense, sou cidadão do mundo. Ele, nascimento é italiano, mas andou o mundo todo, Estados Unidos, e acabou se radicando no Brasil. E Contardo Caligares, ele às vezes brincava com isso, quando ele dizia que
essa brincadeira de que as redes sociais e o mundo nos traz do desejo, porque o desejo é isso, né? Nós desejamos, e o desejar não é uma coisa do querer, é diferente. Uma coisa é querer, querer é uma coisa mais racional. Eu quero isso, eu quero aquilo. Desejo não, desejo domina você e você vai estar sempre em busca de alguém, de alguma coisa, no final das contas de um objeto que você nunca vai dar conta dele, inevitavelmente. Mas a questão é que veja como a força disso é tão grande, porque por um lado você tem um desejo, do outro lado você tem as questões que são morais, que são éticas ou até religiosas. Aí eu lembro que Contardo uma vez estava dizendo isso, que às vezes as pessoas entram em sites de relacionamento, aplicativos de relacionamento, e ficam ali, de alguma maneira, pensando assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Que diabos eu estou fazendo? E entra, né, de um lado o desejo, porque as pessoas querem se relacionar, as pessoas querem se Sim. amar, as pessoas querem fazer sexo, as pessoas querem viver isso. E por outro lado vem esse monitoramento, que às vezes pode ser religioso. Aí ele brinca dizendo assim, você vai lá escrever, bota seu nome, você vai para o anonimato, aí você deve ficar pensando, meu Deus, o que é que o Papa vai dizer? O que é que meu pastor vai dizer? Porque tem essa dimensão, essa força da sofisticação que eu acho que o Instagram tem, de reunir o que na cabeça de muita gente ainda é pecado, e eu não diria pecado, mas quando você vai para os excessos, sempre que eles são perigosos, né? Mas são Uhum, exercícios de desejos humanos. Né? Tudo isso uhum. que a gente trata, o que pelo menos o mundo, a sociedade trata como pecado, na verdade são, de alguma maneira, tem a ver com as pulsões, tem a ver com tudo aquilo que a gente deseja, mais do que a gente quer, porque querer é fácil, né? Agora você se livrar de um desejo é impossível. Né? Sim. Desejo por si mesmo é impossível. E você vê que aqui eu acho que é uma coisa realmente muito presente, né? Porque você deseja o tempo inteiro aqui. Aqui é a rede do desejo mesmo. Tá o tempo inteiro vendo o que os outros estão fazendo e querendo aquilo que você ainda não tem. E é o que acho que você falou mesmo. É uma coisa inalcançável. Parece que é uma coisa que sempre falta. Eu fico sempre reparando que eu não sei se as outras pessoas até respondam isso, se vocês sentem essa mesma coisa. Você tira uma foto, né? Aí você pensa, você tira 50. Aí você pensa muito se você vai postar ou não, isso e aquilo, e bota o filtro, tá, aí você posta. Depois de uma semana e meia, a foto já não é tão boa. Você já não se acha tão Exato. bonito na foto, e eu fico assim, pô, mas há uma semana eu achava essa foto tão bonita. O que aconteceu? Fica parecido que é uma coisa que é realmente solúvel no tempo. Eu não sei qual é, que você tem que estar sempre atualizando, porque o que era bonito, ele deixa de ser bonito muito fácil nessa rede. E aí não é só bonito, né? O que é legal, o que é isso, o que é aquilo. Você vê que isso acontece o tempo inteiro aqui. Eu não sei se quem já tiver passado por isso, fala aí nos comentários se sente essa mesma coisa também. Acho que isso que você falou é muito legal, porque prova mais uma vez que é do campo do desejo. Porque quando você coloca esse exemplo da foto, por exemplo, campo do desejo é a mesma coisa. Você, por exemplo, quer muito aquele carro, você quer muito aquele celular. E você basta ter para você chegar no horizonte. Eu brinco com isso, que é mais ou menos o seguinte: você está à beira da praia e você olha o horizonte, né? Você olha ali aquele horizonte e diz assim, eu quero estar ali. Eu queria estar ali. Aí você vai, começa a navegar. Quando você chega no horizonte, você percebe que o horizonte está mais distante, você vai, continua e continua e continua, até que você percebe que, na verdade, não é o objeto por si mesmo que ele vai solucionar esse dito desejo. Então, é o carro que você sempre quis e achava que era o desejo, você sempre quis, e quando você o tem, você começa a dizer: tem alguma coisa aqui que eu acho que está faltando. Talvez aquele modelo me satisfaça mais. A casa, a mesma coisa. Vai para a fotografia ou a foto, ou vai até para o relacionamento afetivo, da mesma forma. Vai chegar um determinado momento que as pessoas chegam nesse horizonte. Quando chegam nesse Sim. horizonte, aí olham de novo e veem que o horizonte está mais distante da mesma forma. É E aí, inalcançável. é, e aí nesse caminho de desejo, nesse mar de desejo que a gente está dessa rede social, o que é que se pode ser feito para que a gente consiga? Eu acho que tá menos refém dessas coisas, assim, menos suscetível a isso tudo e ter uma postura mais ativa, porque eu acho que é o que eu tento sempre levar em conta quando eu tô aqui dentro. E eu queria ouvir sua opinião também, assim, é uma coisa que eu reforço muito, da gente ter uma postura ativa aqui no Instagram. Tem estudos que já mostram que, inclusive, a postura
passiva mesmo. Porque quando a gente está olhando o feed, a gente está numa passividade, né? A gente não está produzindo nada, a gente tá ali recebendo. E não que tudo que vai chegar a gente vai internalizar, mas aquilo tudo tá vindo para você e vai repercutir de alguma forma. Claro que você pode contestar isso e aquilo, mas para mim a grande questão, e esses artigos falam também muito disso, que os maiores danos, né, psicológicos que são causados são muito mais atrelados a você estar numa postura passiva, a você estar, por exemplo, olhando o feed, vendo a foto dos outros, do que quando você está postando, por exemplo. Então, eles notaram que adolescentes até mandaram perguntas sobre redes sociais e adolescentes. E de ver isso, que os adolescentes, eles são a faixa etária que mais está suscetível e que mais apresenta problemas psicológicos que são atrelados, né, ao uso de redes sociais, e que eles reportam muito que quando estão numa postura passiva, eles estão mais vulneráveis, eles sentem esses efeitos de uma forma muito mais forte, mais incisiva. E aí, nisso tudo, eu fico me perguntando como é que a gente pode ser mais ativo aqui mesmo, sabe? A gente entendendo mais o que é que a gente está fazendo aqui e escutando a nossa voz e se escutando. Eu queria escutar também de você. Como é que a gente consegue ter uma postura mais ativa aqui nesse meio? Primeiro, eu vou falar primeiro assim de uma forma mais abstrata, né? Eu Uhum, fazendo um rodeio e depois eu falo de maneira objetiva. Voltando a essa coisa do autoconhecimento, acho que é muito importante voltar a essa coisa do desejo, para entender o seguinte. Eu acho que tem duas coisas que são fundamentais. Primeiro, é entender que desejo existe no ser humano e ele não pode ser concretizado plenamente. Isso é impossível. Isso é muito importante. Se as pessoas não tiverem consciência disso, as pessoas vão continuar numa busca irrestrita ao que é inalcançável. Isso vale para tudo. Isso vale para o que está no seu carro, no relacionamento afetivo, ou o que você enxerga na rede social, no Instagram. A imagem que você está vendo do que seria alcançável. Desse horizonte que pode ser aqui físico, ou esse horizonte que pode ser o que está posto numa rede social como o Instagram. Então, a primeira coisa é compreender que desejo por si mesmo, ele é inalcançável. Você não vai poder dar, sabe, conta plena dele. Ele sempre vai surtir em você. Agora, por outro lado, e aí entra o fundamento psicanalista, né, da coisa, você deve também ter a consciência de qual tipo de querer e de desejo você quer bancar. Ou seja, qual é o desejo que você quer bancar? E aí você tem que ter autoconhecimento para entender. Isto eu quero porque faz sentido para mim. Não é o que o meu vizinho quer, não é o que a influência, o blogueiro quer. Nos meus desejos ou nos meus quereres mais profundos, isto eu quero e vou bancar, porque é libertador quando você banca o seu desejo. Não desejo da grama do vizinho, da grama do outro, nem nada disso. É quando você realmente está fazendo aquilo que você quer. Que você, em certo sentido, e aí eu acho muito interessante, quando você se olha no espelho e você retira a máscara do baile. E uhum, aí você diz assim, eu sei quem eu sou e agora eu vou atrás de determinadas coisas, e não sim. ficar o tempo todo dormindo com aquela máscara o tempo todo. Porque o baile às vezes acaba e você continua, né, em casa, circulando com aquela máscara e se perde nisso. Então, de maneira abstrata, eu diria isso. Agora, de maneira concreta e direta, eu acredito que há necessidade, uma responsabilidade muito grande, que é muito dos cuidadores e cuidadoras, pais e mães principalmente, que é de alguma maneira tentar, da educação, de professores e tudo mais, de tentar orientar essa coisa de fazer com que as pessoas compreendam o que é protagonismo, né? Até que ponto você é um ser efetivamente nesse mundo passivo, porque o tempo é escasso, né? A nossa vida é um eterno morrer, porque a partir do momento que a gente nasce, a gente está numa contagem, em certo sentido, regressiva. Isso é duro de dizer, mas é necessário. Porque se você não diz isso, você tem uma pouca valorização do seu tempo de vida aqui, da sua experiência, das suas trocas, daquilo que você pode experienciar com o outro, consigo mesmo, né? O tempo, sempre a sensação de que tempo que passa muito rápido é maior quando você está na inatividade, quando você está, por exemplo, rolando um feed, né? Então você fica com aquela sensação de que você perdeu tempo. Então, acho que uma das lições mais importantes hoje a serem dadas, isso é papel
de pai, cuidador, cuidadora, de escola, de todo mundo, é duas coisas. A questão da atenção, porque é difícil você conseguir a atenção das pessoas hoje, né? E a questão da valorização do próprio protagonismo através do uso do tempo. O próprio Instagram, que é sofisticado, que é maravilhoso e atrativo, ele compete justamente com a sua atenção à vida. Que a intenção, no final das contas, de toda e qualquer rede social é que você dela não saia. A verdade é essa. Que você ali fique preso, que fique conectado. Então, de novo, bancar o desejo. Você gosta de Instagram, você gosta de rede social? Ótimo, não há problema nenhum sobre isso. A grande pergunta que você deve fazer o tempo todo é quem domina quem, né? Quem controla quem? É o aparelho, é a rede social, ou é você que está escolhendo ficar usando por 20 minutos, ou 1 hora, ou 5 horas? Quem está exercendo o protagonismo? Uma coisa que eu sempre brinco e digo é o seguinte, as pessoas às vezes não percebem o quanto essa sofisticação do controle, né? Eu não vou entrar também naquela coisa apocalíptica que você falou, né? Quando tem autores como Harari, né, do 21 lições para o século XXI, de Sapiens, Homo Deus, que ele diz das ditaduras digitais do futuro, que eu não acho que são impossíveis, não, elas estão muito próximas mesmo, ditaduras no sentido um pouco mais amplo. Mas eu vejo muito que é um terreno tão delicado que isso cai a terra, cai muito sob o ponto de vista das relações afetivas, psicológicas e familiares. Porque o pai, a mãe, o cuidador, a cuidadora e o professor que podem, de alguma maneira, tentar dizer para um aluno, para o estudante, para o filho, faça desse jeito, provavelmente ele não faz. Isso aqui é interessante, porque, sabe a coisa do faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço? É um desafio muito grande, que eu acho que é um desafio maior dos adultos. Porque os adultos, eles podem dizer que adultos que fazem isso hoje e adultos que fizeram isso no passado, né? Dizer assim, as crianças de hoje estão perdidas, os adolescentes de hoje estão perdidos. E a pergunta que sempre vai é aquela, é quem foi que criou essas crianças, quem foi que orientou essas crianças e adolescentes, se não esses mesmos adultos, né, com todas as suas demandas, neuroses e por aí vai. Então, acho que o desafio é muito grande, mas eu acredito que a palavra-chave é que você citou é a ideia de protagonismo. Né? Quem está bancando o quê? Você está bancando o seu desejo, sua vontade? Se você ficou 10 horas no Instagram, foi por que você ficou? Porque simplesmente você queria ou você foi levado a acreditar que você queria e, na verdade, você se tornou apenas, né, uma pessoa que está sendo por aqui. Acho que tem a ver com a amplificação da discussão do que é viver do protagonismo e do autoconhecimento. Acho que essa é a chave da sobrevivência nesse mundo de hoje. Sim, sim. Eu também acredito nisso. Nessa postura ativa e nessa postura protagonista, né, da rede. Que muitas vezes a gente vê. Porque a impressão que eu tenho, e é bem impressão mesmo, é que a gente ganhou um brinquedo, né? Colocaram a gente dentro de um espaço e não explicaram como é que funciona, e a gente só tá aqui jogando. E é esse o momento, assim, é uma parte. Aí acho que entra também o autoconhecimento de, peraí, eu vou tentar pensar o que eu tô fazendo aqui. Eu não posso estar só aqui jogando se eu não pensei quais são as regras disso aqui, sabe? O que é que eu tô ganhando aqui, o que é que eu tô perdendo. Então, a partir do momento que você reflete, eu acho que a gente pode até fazer um paralelo com a própria vida mesmo. Se a gente só estiver andando, só indo, deixando a vida levar a gente, né? E não parar e pensar, e aí? Eu tô fazendo o quê? Eu tô me servindo das heranças sociais, psicológicas, subjetivas, só as que me deram, né? Só que um grupo familiar, um grupo social me deu. Ou eu tô começando a ver, não, ó, tem umas coisas que me deram e eu quero levar para mim, eu acho que fazem parte de mim, tem umas coisas que não. E eu vou descobrir agora o que é que eu quero, de fato. Eu acho que esse é também um momento de liberdade, né? Quando a gente consegue olhar e falar, é o que você já falou antes, olhar e falar, ó, isso aqui sou eu tirei a máscara e aqui sou eu, e eu sei que eu desejo isso. E que também não vai ser uma coisa estática, né? Como a gente está o tempo inteiro mudando, isso vai mudar também ao longo do tempo. E aí é realmente olhar para isso e você conseguir uma certa independência, eu acho que é isso, é você conseguir um caminhar independente nesse meio, ou não. Sim, sim, concordo plenamente. Agora, eu só agregaria mais uma coisa. Tudo bem que a gente está falando muito sob o ponto de vista do autoconhecimento,
Mas eu acredito que tem instâncias sociais, e eu volto a elas, que eu acho que também são interessantes. Eu acho que escola, por exemplo, que sempre está atrasada, né? A escola está sempre atrás, ela já passou da hora de parar de querer competir com o mundo e com o presente e com o futuro e agregar esse futuro e esse presente. Ou seja, trazer para o ambiente da escola essas discussões. Eu acho que não dá para, por exemplo, é só um exemplo, né? Você não dá para acreditar que um estudante, por exemplo, sente ainda hoje em uma cadeira e ouça, por exemplo, um professor falar das perversões da rede social, dos problemas, dos perigos e tudo mais, e ele mesmo não se preocupar por compreender a rede, por compreender o mecanismo, de entender o funcionamento, a escola, de alguma maneira sistemática, também agregar esse tipo de coisa, para que não só as redes sociais, o Instagram, seja usado como se fosse uma parte de um projeto pedagógico. Ah, vamos fazer um projeto que vai usar o celular, que vai usar isso. Não é isso. Isso aí é até meio que uma distorção, meio não, é uma total distorção da coisa por si mesmo. Mas é incluir, agregar nessa discussão a experiência virtual como algo muito mais sério do que é tratado na escola. Acho que na escola ainda se trata muito como um adereço pedagógico que distorcido, que não faz sentido algum, ou então como um grande inimigo. Eu acho que Sim. isso é muito preocupante no meu entendimento para a formação da subjetividade de tanta gente nesse mundo. Eu acho que isso é uma dimensão que escapa um pouco do que é, digamos assim, individual. Eu acho que aí na sistematização, nas instituições, eu acho que falta isso, sobretudo na escola. Acho que falta bastante essa preocupação em fazer uma leitura. Não estou falando aqui defendendo como os mais apressados, porque você sabe, né, que o pessoal da área da educação, de maneira geral, é meio apressado no raciocínio nisso, né? De imediato já diriam, vamos criar uma disciplina, incluir no currículo alguma coisa do tipo. Acho que é bem automático pensar, não é isso, né? Eu acho que é uma discussão muito mais ampla de tentar, sim, entender a rede, porque senão, se a instituição, escola, a universidade já faz isso, né? Mas se a escola, se de maneira geral essas instituições não fazem, quem fará? Então acho que todo mundo fica meio que órfão nisso, né? Tentando Uhum. vencer uma batalha ou então simplesmente fazer parte de um processo no qual às vezes até escravo de uma coisa sem perceber, sem entender. E deixando de ser, que eu acho que a pior coisa que pode acontecer com o ser humano, de todas elas, é você não conseguir exercer a possibilidade de ser quem você é. Eu Uhum. acho isso, assim, sabe, uma coisa Acho que isso já é a morte. desastrosa. Eu acho que isso é uma das mortes que a gente tem em É morte em vida. vida, né? É morte em vida quando você deixa de ser quem você pode ser. Acho que é um desperdício de potencialidade mesmo, né? E eu vejo isso trazendo agora para nosso assunto rede social, eu vejo isso o tempo inteiro, porque eu fico pensando o quanto de variações que a gente poderia ter aqui de expressões. E eu ainda vejo que a grande maioria das representações aqui, né, do que a gente coloca para fora, está realmente dentro de um número limitado. Aí as pessoas poderiam falar assim, na vida fora, que eu também é outra ideia que para mim, gente, não existe isso, não existe uma vida fora e uma vida dentro da internet. Sabe? Não é como se você abrisse uma porta e entrasse e ó, Exato. tchau, eu vou desligar aqui, ó. Vejo sai não, eu vejo como uma teia mesmo que tá o tempo inteiro entrelaçada com o que é offline e o que é online. Acho que hoje em dia não existe. Eu acredito em cenários mais offline e cenários mais online. Mas eu tô aqui, sentada no meu quarto, eu tô falando com você, eu tô nas duas partes o tempo inteiro, né? O que eu faço aqui também repercute. Então é tudo uma única realidade mesmo. Eu até me perdi no meu raciocínio do que eu tinha Não, e começado a até falar. não, e aproveitando, foi muito bom você ter dito isso, porque faz todo sentido mesmo, porque já passou essa fase. Eu digo assim, né, no senso comum, né? Acho que até no senso comum, principalmente, antes ainda se fazia muito isso, essa coisa de se fazer essa separação, né? Aqui é meu mundo virtual, porque tinha essa até uma certa nomenclatura que se dava, né? O mundo virtual, sabe aquela história do Second Life, como aquela coisa toda.
Eu acho que tinha muito essa distinção no senso comum. E eu tenho uma sensação, a sensação que eu tenho é que essa é quase uma discussão que já ficou realmente quase que no passado. Eu acho que mesmo no senso comum as pessoas já estão, de alguma maneira, transitando, existindo de maneira virtual, sem fazer essa grande separação. Eu acredito que, eu acho que algumas posições mais conservadoras, e volto, por exemplo, à escola, ainda acho que ainda faz isso, ainda distingue esse mundo virtual e esse mundo real, como se fossem duas coisas, e como se você tivesse que não só estabelecer uma separação, mas até estabelecer códigos de conduta muito distintos em relação a isso, e que a própria Sim, personalidade seria uma coisa que só seria construída fora da rede social, né? E sim. tudo que viria da rede social só seria uma coisa que contaminaria, não é mais isso. Acho que nós já chegamos a um estágio muito mais sofisticado dessa mesma existência. Claro que é com variações. A gente que já percebeu isso há muito tempo, outras nem tanto, mas sabe, no No bolo mesmo, geral. no geral, eu acho que É. já essa coisa já está relativamente bem integrada mesmo. Eu Acho estava que sim, falando, eu acredito que estava sim. falando das variações, do quanto a gente podia ter um ambiente virtual muito mais variado, né? Com muito mais Rico. possibilidades, muito mais rico, e às vezes eu acho que no cenário da pandemia isso até deu uma acentuada. E aí eu tô olhando no meu meu microentorno, mas na minha bolha, né, que ainda tem essa questão também do quanto a gente está recluso em bolhas aqui na internet e às vezes a nossa visão fica um pouco unilateral mesmo, mas o quanto se a gente, eu acho que aí também seria uma questão de autoconhecimento. Quanto mais a gente percebe o que a gente quer de fato e a gente está menos dependente dessa visão do outro, porque a opinião do outro vai ser importante para a gente é um ser social, a gente precisa. Mas quanto mais forte a gente tem essa convicção e essa liberdade da gente ser quem a gente consegue expressar isso de uma outra forma na rede, sabe? E eu acho que isso torna um ambiente muito mais plural, porque é complicado a gente estar num ambiente em que todo mundo, Priscila estava até falando, né? Todo mundo é rico e todo mundo tá bem sucedido e feliz. E aí, quando você não tá assim, é aí que a coisa começa a desandar mesmo. Então, se a gente tivesse um ambiente plural, eu aqui não estou falando para todo mundo fazer um boletim de tristeza aqui, porque eu tenho uma prima que fala assim, ó, quando você vai receber visita, você limpa, né, a sala. Então, na rede social a gente faz isso, a gente tenta deixar tudo limpinho, assim, do melhor jeito, porque a gente está recebendo visita o tempo inteiro. Ok, mas a gente pode tentar mostrar quadros diferentes nessa sala, sabe? Não só o mesmo quadro, não só o mesmo sofá nessa sala. A gente consegue mostrar outras partes também da casa, a cozinha da casa, a gente consegue receber as pessoas também nesse ambiente, né? Nosso pátio, nossa varanda. Então eu acho que a gente consegue fazer essas coisas e mostrar o que é que foge do personagem, o que é que não tá aí aparentemente, o que é que a gente. Porque eu fico percebendo, não é possível que a gente tire as fotos de um jeito tão parecido, ou narre a vida de um jeito tão parecido aqui. Eu fico muito assustada com isso. Como é que a gente cria representações? Porque, por exemplo, quando eu entro no seu perfil, eu estou entrando ali numa representação de você, né? Então, teoricamente, é o como você diz ao mundo, é um bilhete para o mundo. Ó, eu sou assim, eu sou essa pessoa, né? E aí, como é que você coloca essa representação tanto na mão do outro? Porque se você faz o que na rede está sendo, né, e o que vai ser aprovado, é complicado que você coloque isso sempre no externo. Então, é o externo que vai definir muito mais o que você é, não é o que você é de fato. Quantas pessoas, acho que todo mundo conhece alguém assim, se você não conhece, você é também assim. Acho que todo mundo é um pouco assim. Conheceu alguém pela internet, quando encontrou pessoalmente, falou assim: pô, mas tem muito mais coisa aqui, você é muito diferente, porque na internet parecia que era uma pessoa com muito mais próxima de outra, sabe? Uma representação. Você vê que você consegue definir personas aqui na internet, assim. Tem Sim. perfis que você define. E eu vejo que a gente está num universo amplo de personalidades, né? O mundo, se a gente for partir do princípio de que ninguém é igual a ninguém, a gente tem pontos muito em comum, mas tem muitos pontos diferentes. Por que que esses pontos não aparecem, sabe? Quais são os pontos seus que não aparecem? Sempre vai aparecer o quê? Só as suas viagens, seus relacionamentos ou sua parte bonita? Quais são suas outras partes bonitas que não aparecem aqui nesses perfis, sabe? E por que que não aparecem? Acho que a questão também é essa. Por que que essas outras partes não aparecem? Porque elas não vão ser aplaudidas? Eu acho que vai por Aprovadas, aí. né?
aprovada, sim. Então, tipo, a gente mostra a parte que a gente acha que vai ser aprovada. É assim. Verdade, verdade. E tem algumas coisas assim, que me chamaram muita atenção do que você disse, porque essa questão das performances, né? Todo mundo repetindo o que os outros já fizeram. É meio que assustador, né? Você vê alguém fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, dançando de uma forma, performando de qualquer maneira, e daqui a pouco você vê como algo que aparentemente você viu a primeira vez, você acha que foi singular, e daqui a pouco você percebe que isso aí é um trend mesmo, é uma tendência que está absolutamente todo mundo fazendo. Acredito que isso tem a ver com aquela questão da, sabe, aquele efeito meio que manada mesmo, né? Que todo mundo está fazendo, vamos fazer, porque garante alguma coisa, a questão das garantias, e garante, por exemplo, acho que algo que é extremamente perigoso também nas redes sociais, que é a ilusão das quantidades, né? Você avaliar a sua aprovação, muita gente se autoriza a dizer estou bem pela quantidade de seguidores, ou por quantas pessoas viram, por quantas pessoas curtiram, por quantas visualizaram, é um perigo muito grande, né? Essa ilusão Uhum, quantitativa da vida, da coisa, não só dentro desse espaço, mas na vida propriamente dita, né? É uhum. aquela velha história. Desde que o Facebook inaugurou aquela coisa de chamar contato de amigo, já começou por ali, né? E, poxa, você tem 4.500 amigos, é impensável, né? Quando nós sabemos que se a gente tiver na palma, a quantidade da palma de uma das mãos, essa quantidade de amigos, e considerar efetivamente, seja lá como você chama de amigo, mas se isso for um fato, é um distanciamento absolutamente absurdo em relação a isso. Eu acho que tem um perigo muito grande dessa coisa do quantitativo como fator Sim, balizador, como referencial. Começa por aí. Outra questão do que você falou que me chama a atenção é que liga com a primeira coisa que eu falei no início aqui da nossa live, é a questão do tal do kit da felicidade, né? Os seres humanos, de maneira geral, justamente por conta dessas tendências todas, eles estão sendo, em certo sentido, ludibriados pela ideia de que nós não podemos manifestar ou ser aquilo que nós somos, ou seja, nós ficamos tristes, nós lamentamos, nós sofremos, e isso deve ser experimentado, não deve ser anulado. Essas nossas vulnerabilidades fazem o que nós somos enquanto seres humanos. Só que, de alguma forma, parece que o código de conduta, às vezes, da rede social quer dizer o contrário, ou seja, que as suas vulnerabilidades elas não deveriam aparecer. E talvez uma das coisas mais ricas que você possa apresentar para o mundo seja essas vulnerabilidades ou certos sentimentos que não seriam aqueles alinhados com a felicidade, né? uhum. Porque talvez, algo que você esteja sentindo que tenha muito mais a ver com tua dor, com seu sofrimento, com seu luto ou com alguma coisa do tipo, talvez te conecte de verdade com muito mais outras pessoas. Uma conexão mais efetiva, muito mais real do que aquela que é simplesmente você repetir aquilo que está todo mundo fazendo e que vai dar aquele sorriso e virar a tela na mesma hora, e você vai ser Uhum, esquecido. Todo mundo aí deve ter uma sensação de, eu não sei, eu acho, comigo já aconteceu inúmeras vezes, como você vê como é essa superficialidade disso, né? Eu pouco faço isso, mas quando eu faço, eu às vezes me assusto. Eu estou rolando o feed, ou então eu vou naquela coisa de ver o que você já curtiu, e às vezes eu fico perguntando assim, poxa, eu já curti isso, eu não lembrava. Não lembrava. Se você não lembra, significa dizer que talvez tenha sido um gesto muito mais automático, uma coisa que não teve uma conexão tão real contigo. Agora, quando se trata de algo que é mais profundo, e claro, eu sei que muita gente vai atirar e dizer, olha, lá vem um psicanalista com a dor, com sofrimento. Não, estou falando também com a questão do que é prazeroso, do que é bom, mas eu acho que sentir com mais profundidade e, quem sabe, até dividir com as pessoas, compartilhar com as outras pessoas, essas suas partes que revelam vulnerabilidade, afeto mais profundo, sabe, insights que as pessoas talvez fiquem pensando, o que é que as pessoas vão pensar sim. dessa bobagem que eu estou pensando ou dizendo ou fazendo, né? Toda vez que você faz isso, você continua deixando de existir, deixando de fazer, deixando de ser de alguma forma. Por isso que eu gosto tanto disso que você falou. Gosto muito do que você falou, dessa ideia do quanto a gente está perdendo grandes oportunidades por tentar seguir uma espécie de código de conduta que ninguém estabeleceu. O Instagram, ele não estabeleceu códigos específicos de conduta, somos nós que estamos fazendo isso.
E ele ganha muito com isso, que eu acho interessante, né? O Instagram, ele tem um perfil do próprio Instagram. O Instagram tem um perfil dele mesmo. Uhum. Mas os grandes funcionários do Instagram, para além daqueles que trabalham na empresa, somos nós. Nós que produzimos conteúdo, né? Boa Com- parte do funcionamento dele depende de nós. E quem é que está conduzindo, quem é que está produzindo esse código de conduta? A É um negócio gente. meio louco, né? E Ou eu muito fico, louco isso. eu fico pensando, porque parece que existe um. Sabe, uma terceira pessoa. Eu estava até conversando disso essa semana com minha. Se você conversou com alguém de interior, existe esse personagem que é o povo do lugar. O povo de Pojuca, o povo de Alagoinhas. E nunca é uma coisa boa, nunca é um povo muito legal. É sempre assim, um povo fofoqueiro, um povo indiscreto. O povo já tá falando Sempre isso. ele, né? Quem é esse povo? É a mesma coisa que o Instagram. Ah, porque o Instagram é isso, o Instagram está tóxico, o Instagram tá cansativo. E aí eu fico assim, gente, o Instagram somos nós. Ok, tem uma lógica publicitária atrás, tem algoritmo, mas assim, o algoritmo, ele reage ao que nós estamos colocando ali. Cada curtida, cada vez que a gente olha uma coisa, o algoritmo vai te entregar mais daquilo, porque você está ensinando a ele. A gente adestra esse algoritmo, né? A gente está ensinando a ele que é aquilo que a gente quer. Então, eu tenho muita vontade de fazer um post assim, pare de falar que o Instagram é tóxico, tipo assim, vá fazer alguma coisa para deixar ele menos tóxico. Exato. E não é só nesse conteúdo, quando a gente pensa assim, ah, na produção de conteúdo, não é só o que você posta, sabe? São as ações mínimas. Tudo é o que chamam de economia da atenção mesmo, né? Aí é totalmente economia da atenção. A comunicação se serve disso há muito tempo. O que a comunicação faz para quem não é da área? Tenta captar a sua atenção de todo o tempo, né? O que uma novela faz? A novela não é uma novela que tem comerciais no meio, são comerciais que tem uma novela no meio. Então, capta a sua atenção e vende a sua atenção para publicidade. Eu falei até outro dia que eu, quando era criança, achava que Ibope, que era o Ibope que pagava os apresentadores, os atores, as atrizes. Eu achava assim, quando eu era criança, ai, deu 40 de Ibope, então ele vai receber muito dinheiro, porque esse tal desse Ibope vai. E não é a gente que tá ali, porque o que está sendo negociado o tempo inteiro é nossa atenção. E aqui no Instagram é a mesma coisa, ele faz de tudo para que a gente esteja aqui, porque essa atenção vai ser vendida, por isso que aparece no meio de um story da gente, vai aparecer uma propaganda e tal. Então é a gente também reconhecer, é até uma consciência meio do política também, quando a gente reconhece que é a gente numa esfera política que está ali dando as cartas, a gente consegue ter um pouco de autonomia também para falar assim, não, eu não vou dar atenção. Outro dia eu dei um follow para um produtor de conteúdo que eu já vinha achando o conteúdo dele meio complicado assim, mas eu gostava de algumas coisas que ele falava. Mas eu falei, pô, eticamente eu não vou conseguir continuar sendo mais uma seguidora. Ah, só é mais uma seguidora, mas pô, é de um em um ali, sabe? Então eu politicamente não vou ficar aprovando aquilo. É também a gente tem uma consciência que a gente fala muito de autoconhecimento para o que a gente vai fazer, mas o que é que a gente também está permitindo que o outro faça, né? Qual é esse palco que a gente está dando para esse outro? E o que é que a gente está fazendo? Será que talvez não fosse o caso da gente até usar isso como autoconhecimento? Porque, por exemplo, né, a tal da palavra feed, né, do alimentar. Quem alimenta, né? Quem alimenta teu feed não é você mesmo? Você mesmo alimenta seu feed. E talvez uma forma da gente se conhecer fosse talvez a gente buscar e rever tudo que a gente segue, tudo que a gente curte, tudo que a gente dá, tudo que a gente alimenta. Talvez às vezes a gente se assuste com isso e dizer assim, poxa, são essas coisas que realmente eu curti, que eu achei engraçado, que eu me inclinei, né? Porque é como você bem diz, né? É como você bem diz, parece terceira pessoa, né? É ele, o meu feed tá uma porcaria hoje, né? Tá uma porcaria hoje, né? O que é que você fez para ele ser isso? Que porcaria você está seguindo? Ou que porcaria talvez até você esteja sendo sem perceber. É muito duro de dizer isso, né? É muito duro dizer isso, porque isso passa por autoconhecimento, né? Sim. Porque todo feed é uma resposta àquilo que você, de certa forma, você mesmo alimenta. Acho que isso é muito Uhum. duro, mas tem muito a ver com isso. Eu acho também, acredito, penso, tenho uma convicção disso, que essas redes sociais, assim como o Instagram, também são grandes portas abertas para autoconhecimento. Só que as pessoas não Sim. se deram conta ainda disso. Você pode se conhecer Uhum. muito através disso, dessa ferramenta. Porque Sim, na medida que você observa qual é a performance, quem é que você escolheu para ser quem você é nessa rede social. Sempre e- brinco com isso, né? Tem gente que me pergunta, pô, eu vou colocar um perfil agora, o que é que eu faço? Faço um perfil pessoal, profissional? Eu sempre brinco com isso, eu digo, olha,
Você pode fazer um perfil profissional, você pode fazer um perfil pessoal, você pode fazer um perfil misto, cada um ao gosto do freguês, né? O meu mesmo eu preferi fazer um profissional com pinceladas de pessoal, tentando projetar uma imagem que eu, de alguma maneira, comercializo. No final das contas é isso, né? O meu Instagram, ele é uma representação de anseios e de uma expressão minha profissional com pinceladas de pessoal. Foi a persona que eu criei, que eu produzi para isto, né? Não diz quem eu sou de maneira ampla, mas é um extrato daquilo que eu quero me relacionar com o mundo através daquilo. Sim. Essa é a dimensão dos meus espectadores. Agora, tem a dimensão daquilo que eu sei, né? Que é quem eu sigo. Quem eu sigo, né? O que é que eu clico e digo que achei legal, aquilo que eu repudiei. Tem muitas coisas assim que eu acho que são interessantes, porque, por exemplo, na área da psicanálise, por exemplo, é um grande desafio, para mim não é, né? Porque como eu migrei muito para as áreas de antropologia, eu sempre ensinei antropologia na faculdade também, a antropologia, principalmente depois, na verdade, a psicanálise depois de Lacan, adotou muito a linguística, a antropologia, e isso fez uma mudança muito grande. Por que eu estou dizendo isso? Porque na medida em que você se torna, por exemplo, psicanalista, você tem um compromisso ético muito grande de você se esforçar por entender o outro sem julgamento, ou de dar pelo menos o espaço da fala para o outro sem grandes julgamentos. Eu acho que Uhum. é um exercício interessante também para além da psicanálise, da antropologia ou de qualquer academicismo, você também às vezes se perguntar não só quem você segue, mas se perguntar quem você repudia e por que você repudia. O que é que aquela pessoa diz, faz ou é que causa em você tamanha repugnância ou, Sim. sabe, odor, alguma coisa do tipo. É autoconhecimento. Se as Sim. pessoas estão predispostas a fazer esse exercício, daí já é outra coisa. Mas eu confesso que eu faço isso com muita constância, mas muita constância mesmo. Eu vou dar um exemplo, não vou dar o exemplo da pessoa, né? Tem uma pessoa que eu seguia e eu considerava repugnante, né? E aí eu seguia muito mais assim, justamente nesse sentido, de entender a fala do sujeito. Porque ele falava, do que ele falava, quem eu seguia, era muito mais assim uma coisa investigativa minha, que eu usava na minha prática. E eu seguia. Mas chegou um determinado momento que eu comecei a me perguntar por que eu estou seguindo? Sim. Porque se eu já estou dotado de informações suficientes que expressam, não estou dizendo que eu conheça a pessoa de maneira plena, mas que já expressam aquilo que fundamenta o discurso dele, quem ele é e por que e tudo mais, por que eu continuo seguindo? Qual é o sentido disso? Será que eu não estou me maltratando de alguma forma? Ou algo que tocou em mim no meu passado, que de alguma forma o que eu exijo é vingança e eu não consigo, aí Sim. expresso isso através da própria rede social? Não sei, eu sei que depois de muito tempo eu disse, chegou o dia do parar de seguir. Sim. Infelizmente esse dia chegou, né? Porque eu acho que a minha relação digamos assim, de investigação com aquele sujeito já era suficiente. Agora, só que existem outras relações que não são desse meio, que não são investigativas, que são do dia a dia, do cotidiano, que eu acho que a gente deveria passar a se perguntar por que a gente bloqueia determinada pessoa, por que eu estou bloqueando fulano, por que eu estou repugnando fulano. Acho que essas perguntas também devem ser levantadas para além daquelas que a gente costuma se fazer, que são mais fáceis, né? É muito mais fácil você dizer quem você segue. Eu sigo porque você vai logo elencar as Essa coisa boa, qualidades né? e tudo mais. Agora, Boa. quando você diz assim, por que não? Eu acho que é também uma forma de autoconhecimento. Eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto, é interessante. Eu vou fazer Faça esse exercício. Faça Vou ter exercício. coragem para fazer Não esse exercício. agora eu faço já a advertência. É um exercício interessantíssimo. Vez por outra você vai se deparar com coisas assim interessantíssimas sobre si mesmo, mas eu garanto que é um exercício sempre muito doloroso. Normalmente é muito doloroso, porque Você toca em acha, coisas que são suas e do outro que são realmente sim. muito difíceis mesmo. E você acha que pode ter aí envolvido uma questão de projeção, assim, de você ver coisas suas que você nega no outro e você
se sente até de uma forma superior, assim, ai, que bom que eu não sou essa pessoa, mas no fundo tem. Claro que a gente não vai poder aqui fazer uma regra, né? Ai, se você tá se sentindo assim, mas que isso é possível de você não tá Acho que é querendo possível. seguir por conta desse. Acho que não é regra, mas é muito possível, porque, de novo, né, não é porque é rede social e vida separada, é a mesma coisa. Nós fazemos isso com pessoas que nós convivemos, porque às vezes você pode dizer assim, eu odeio aquilo que fulana faz. Odeio aquilo que ela faz. Mas será que por trás daquilo não tem um desejo de você dizer assim, queria, na verdade, era fazer aquilo, eu não faço porque os meus princípios, meus valores ou determinadas coisas me impedem, mas a verdade é que eu seria mais tranquilo, não ia ter tanto problema, não ia conseguir, não ia precisar carregar tantos fardos se eu agisse daquela forma, ou seja, deixasse rolar. Acho que é plenamente possível. Acho que não só na vida cotidiana presencial, mas no mundo online também eu acho que é a mesma coisa. É plenamente possível que quando você olha para determinadas partes ou, digamos assim, expressões de algumas pessoas, talvez, eu não sei se a palavra é admire, mas talvez você deseje, que é muito mais profundo, né? Mas você deseje talvez experimentar ou ser determinadas coisas que aquela pessoa é. E não quero dizer que seja de maneira confortável, né? Porque também não deixa de ser quando você admite que tem algo de alguém que você não gosta, a ação da própria pessoa, ela mesma, quando você admite isso, é em certo sentido libertador, mas não deixa de ser uma afronta a si mesmo, né? Você vai estar se machucando de alguma forma. Inevitavelmente você vai estar criando algum tipo de dor, de cicatriz em você mesmo, quando você olha, né? Não tem jeito. Acho que tem sentido, sim. Ó, a gente já tá com quase 1h30 de live. Sério, eu pensava, eu já estava dizendo, porque eu ainda estava naquela lógica antiga, vê como o tempo passa rápido, eu estava naquela lógica antiga. Daqui a pouco eu vou olhar o tempo para ver se bateu já 1 hora, Sim, 59 minutos, que eu ainda estava é. naquela lógica, né? Pra você ver como. E que bom que passou tão rápido, né? Pois é, né? Significa dizer que Que a conversa é para mim boa. foi muito legal. Sim. Muito legal. Eu queria que a gente pelo menos respondesse a uma pergunta. Mandaram perguntas ao longo do dia. Eu queria saber se alguém que tá aqui na live agora quer fazer alguma pergunta. Acho que a gente podia priorizar quem tá aqui, né? E aí, se tivesse alguma pergunta, que mande aí nos comentários pra gente poder ir respondendo. Teve uma bem interessante durante o dia que eu recebi, que eu acho que a gente pode falar aqui um pouquinho. E eu acho até que é uma resposta um pouco difícil. Ó, tem gente que fala assim, ó, vai até 10. Vai Que ser bom, né? 2 horas de live. Falaram que era pra gente Que fazer bom. a segunda parte da live. Vamos pensar aí na segunda parte pra gente fazer Vamos pensar em nisso, vamos algum pensar momento. no. Perguntaram até que ponto é saudável compartilhar a vida pessoal nas redes sociais. Não sei se é possível se chegar a uma resposta dessa pergunta. Até que ponto seria saudável compartilhar a vida pessoal nas redes sociais? Que pergunta difícil, É, porque começa pela palavra, o uso da palavra saudável. Primeiro precisa se perguntar o que é que a pessoa considera saudável, né? Porque tem gente que acha saudável, por exemplo, comer determinadas coisas que para mim são horríveis, né? Tem gente que pode entrar, por exemplo, eu acho bonito, eu consumo muito pouca carne hoje, uhum, no passado diferente, mas não chego, por exemplo, aos níveis, por exemplo, de um vegetariano completo ou de um eu vegano, também, eu também. certo? Não chego nesses níveis. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que às vezes aquilo que é dito como saudável para uma pessoa pode não ser saudável para outra, ou pode não ser, eu acho que não gosto muito dessa palavra, ajustada às relações. Eu prefiro dizer assim, se é prazeroso, se não é, se faz bem, se não faz bem. Porque saudável, eu acho que às vezes fica assim quase que numa dieta, né? Cai quase num Sim, sentimento de dieta, assim, uma sensação. E eu sei, eu entendi o que a pessoa perguntou. Não é tá totalmente correto, é só uma implicância minha com esse negócio dessa palavra saudável, né? Isso é muito, muito meu, né? Agora, sim, vida pessoal, eu acho que é uma decisão que é muito séria, que deve ser tomada de uma forma, eu acho, quando possível, da maneira mais consciente.
Porque assim, existe, né, uma vida pública que todos nós temos, e existe uma vida pessoal. Eu acho que uma parte da vida pessoal pode ser compartilhada. E tem uma parte que eu chamo de vida íntima, que essa eu acho que jamais deve ser compartilhada. Eu não sou desses que chamam a vida pessoal e íntima da mesma coisa. Eu acho que são coisas diferentes. Acho que vida pública é mais ou menos assim. Mesmo na rede social ou no dia a dia. Vida pública é o que você faz, por exemplo, fora de sua casa, é o seu trabalho, é a persona que você é lá e tal, que tem alguns rituais. Não é tudo que você vai ser, por exemplo, no trabalho. Tem uma certa, sabe, tem um determinado código que é estabelecido naturalmente, normal. Existe uma vida pessoal e essa vida pessoal eu faço analogia com quem você convida à sua casa. Tem gente que vai para sua casa, amigos, conhecidos, uma visita, um vendedor, tem uma partezinha, ele vai ver algumas coisas da sua vida pessoal, determinados gostos, né? Uma parte de quem é sua família, uma pessoa que entre para instalar uma internet na sua casa, ela tem um recorte da sua vida pessoal, né? Um recortezinho. Agora, existe uma coisa que eu acho que é muito complicada, que é a vida íntima. E eu acho que a vida íntima deve ser sempre, para mim, né, preservada. Uhum. A não ser, a não ser que, de alguma forma, exercer a sua vida íntima como algo mais público faça parte de bancar o seu desejo. Se é bancar o seu desejo, eu acho que faz sentido. Eu vou dar um exemplo. Se para alguém defender a liberdade sexual envolve uma demonstração, digamos assim, mais aberta sobre seus desejos sexuais ou sobre a sua performance, ou coisas do tipo, eu honestamente, eu não vejo como um grande problema se aquilo é ato que tem a ver com a pessoa bancar o desejo dela. Agora, quando se trata de uma demanda exterior, sabe aquela coisa, né? Eu vou tirar uma peça de roupa a mais porque eu vou ter mais cliques, aí é outra coisa. Não é a mesma coisa. Eu acho que se alguém diz assim, eu vou tirar uma peça de roupa a mais porque eu estou afim, porque eu quero Sim, expressar alguma coisa. ao protagonismo. É, sim, seja. Tá Sim. mais feliz? Eu não gosto nem da palavra feliz, né? Isso te causa mais bem-estar? Tá bom, tá legal, tá curtindo isso, é legal por você? Ok. Agora, se você, quando tira aquela peça a mais, claro que é uma analogia para diversas outras coisas, né? Se você tira aquela peça a mais porque de alguma maneira existe um público lá fora que que te aprova, na verdade, o que você está fazendo, causar a possibilidade de do outro exercer os seus desejos e não você. Aí, no Uhum. caso, você é objeto. E não é moralmente falando objeto sexual, estou falando que é objeto não protagonista, no sentido de que você não está fazendo porque faz parte da sua essência. Então, quando a pessoa que perguntou, eu não vi quem foi que perguntou, mas quando fala assim, é saudável expressar a sua vida pessoal nas redes sociais, de novo, eu acho que tem a ver com autoconhecimento, primeiro, que é um dos temas, é um tema da nossa live, autoconhecimento. Segundo, que é o bancar a sua vontade, bancar o seu desejo, por que você está fazendo, né, para quem você está fazendo. E o mais importante, você ter a consciência exata de que você não é simplesmente objeto dos desejos do outro e você está fazendo isso simplesmente por uma demanda externa. Dito isso, eu acho que pode ser saudável, pode ser extremamente maléfico. Vai dessas escolhas que a pessoa vai fazer. Uhum. Teve uma outra pergunta aqui. A pessoa falou assim: você acha que usar rede social sem autoconhecimento pode retardar o processo? Eu imagino que seja o processo de autoconhecimento. Acredito. Se eu entendi muito bem a pergunta, acredito que sim. Porque pode fazer duas coisas. Se você não busca autoconhecimento, não dizer que primeiro você vai fazer autoconhecimento para depois usar a rede social. Não tem como você separar isso, né? Até porque, se você for partir desse pressuposto, crianças de 2 anos já estão, em certo sentido, nesse mundo. Já estão Uhum, fazendo parte dessa performance, desse contexto novo. Então, não tem muito o que fugir. Acho que é uma coisa de você, de alguma maneira, equilibrar essas coisas, né? Do uso e, ao mesmo tempo, desse autoconhecimento. Agora, considero, se eu entendi muito bem a pergunta, considero que sim, pode ser extremamente perigoso
quando a pessoa se doa a esse universo, a esse contexto, a esse espaço, sem autoconhecimento. Aí eu acho que é muito perigoso, porque você pode, na verdade, estar construindo, na verdade, não sua subjetividade, né? Você pode estar construindo, na verdade, se transformando em um fantoche desse mundo, assim, uma espécie de... Eu não me esqueço daquele personagemzinho que é dos fios, né? Como Sim. se fosse você é de alguma maneira manipulado por esses fios, ou como se fosse um ventrilo, ou com alguma coisa do tipo. Eu acho que isso é muito perigoso quando você faz uso, está imerso nesse mundo sem buscar autoconhecimento. E que fique muito claro, não é o autoconhecimento daqueles que vendem autoconhecimento com patrocinado embaixo, ou que clique aqui embaixo em algum lugar, e você vai encontrar aqui embaixo, nessa aula de uma semana, né, dessa aula gratuita, que depois vai ser paga, autoconhecimento. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma coisa de autoconhecimento mais profundo, que envolve você olhar para você mesmo, nas redes sociais, na sua vida, no seu dia a dia, se possível, fazer terapia, porque é para todo mundo, para absolutamente todas as pessoas. Eu acho que tudo isso pode contribuir. Acho que é danoso, perigoso, realmente você estar imerso sem estar atento à necessidade dessa busca que é para a vida toda. Você já meio que respondeu uma pergunta que eu ia fazer, assim, que a gente falou de autoconhecimento aqui boa parte do tempo, né? 1 hora e meia falando de autoconhecimento, mas o que é que uma pessoa pode fazer de fato para chegar nesse não é nem chegar, né? Porque não é um ponto de chegada, mas para que isso integre a vida dela, porque como você mesmo disse, é um processo para a vida toda esse autoconhecimento. Tem uma história, né, que Jung disse que ele morreu e ainda tinha coisa para ele processar. Então, se ele fez isso, imagine a gente. Mas o que é que se pode, o que é que pode ser feito, assim, em termos práticos, para que a gente consiga contemplar isso na nossa vida, esse autoconhecimento? Talvez, é difícil isso, mas talvez passar a exercer uma prática que eu acho que é muito difícil, né? Que é se alimentar, tentar de alguma maneira buscar mais conhecimento que informação. Porque eu acho que nós estamos inundados por tanta coisa, né? Por tanta informação. Quem fala isso Intoxicados, é verdade, quem fala isso é infoxicados. Harari, né? Acho que a primeira frase do livro de Harari, o 21 lições para o século XXI, acho que é essa, ele diz: num mundo inundado por tantas informações, clareza é fundamental. Eu acho que é Uhum. isso. Acho que a gente precisa buscar clareza, porque informação não é tudo, ela está disposta. Buscar conhecimento no sentido de alguma maneira, produzir esse conhecimento do mundo, da vida e até das próprias redes sociais, você buscar o entendimento do que ela é, porque ela existe, para que ela serve, ou a quem até ela serve, eu acho que não deixa de ser um caminho também para autoconhecimento e você agir de maneira ativa. Não é fácil, o caminho é muito difícil. Mas eu penso que um cuidado que a gente deve ter é justamente esse, de buscar cada vez mais conhecimento sem escorregar, tomar rasteira da informação. Sim. Né? Porque tem muita informação, mas acredito que tem pouca gente hoje que consegue transformar essas informações em conhecimento analítico, em Sim. interpretação, sabe? Acho que se você pegar a mesa que eu tenho aqui, eu tenho uma mesa que tem mais ou menos uns 20 livros aqui, mais ou menos, que ficam em cima. São coisas que eu vou acumulando. Eu acho que é a mesma coisa da internet, é um cuidado que a gente deve fazer. Qual é o cuidado? Vez por outra, eu retiro todos esses livros e digo assim, poxa, eu tenho que me concentrar nesse. E me aprofundar nesse. Sabe aquela coisa de você dizer assim, que é engraçado quando as pessoas dizem assim, quantos livros você leu esse ano? Ninguém pode dizer, eu li 30. E talvez se alguém te perguntar o que você lembra desses 30, talvez você não lembre praticamente nada, porque talvez você tenha lido 30, mas não tenha estudado nenhum deles. Acho que falta mais isso, acho que aprofundamento, Sim. clareza, precisão, de as pessoas se doarem mais a aprofundar essas coisas, mesmo as que parecem pequenas. Sim. Acho que é um É, exercício importante para os dias de hoje. eu acho que a gente pode fazer até um paralelo com a nossa vivência nas redes sociais, que eu sempre pergunto assim, você se lembra do que você viu ontem? Você consegue se lembrar de 5 coisas que você viu ontem em uma rede social? Geralmente a gente não consegue, às vezes no mesmo dia a gente não consegue, porque a gente recebe tanta informação, e cria tanta informação, que eu acho que para a gente conseguir dar conta
desse número alto de informação, a gente tem que pincelar, assim, sabe? A gente tem que passar por ela de uma forma muito superficial. Então, aquilo não entra na gente, de fato, e não se transforma. Eu acho que toda informação ela é válida quando ela se transforma em ação. É um conhecimento para ação, e não ação que eu digo assim, eu vou sair, vou andar. É ação de mudança de pensamento, uma ação de mudança de visão. Aquilo vai agregar alguma coisa. E eu, de nenhuma forma, estou falando que a gente tem que aqui ficar citando Lacan, Foucault, que é essa informação. Claro que não. É um meme que você vê, se aquilo ali te acrescentou alguma coisa, se você riu daquilo, Exato. e se você entrou de fato em contato. Outro dia tinha um post assim no perfil aqui do Instagram. Se você fosse o dono do Instagram por um dia, o que é que você faria? Aí só era um desejo, assim, que você ia conseguir ser contemplado esse desejo. Eu falei, eu ia limitar o número de perfis que a gente poderia seguir. Todo mundo só ia seguir um número restrito, tipo assim, 100. Que pra gente, assim, só 100, né? Que hoje em dia quase ninguém segue só 100 perfis. Mas eu acho que a gente ia conseguir selecionar muito mais. Seleciona. E ter muito mais contato com as coisas, porque me causa muita agonia mesmo que a gente receba tanta informação o tempo inteiro e que a gente pareça que não está de fato entrando em contato com aquilo, sabe? A gente não está entrando naquilo ali, a gente está passando, interrompendo o tempo inteiro o fluxo, porque o nosso cérebro ele tem um limite, ele não consegue, ele satura mesmo, então a gente não vai conseguir Exato. ter de fato contato com aquilo, e aí a gente não vai se lembrar, isso não vai ficar na nossa cabeça, e não vai ser transformado em ação. Então, para que eu tenho uma informação? Às vezes eu me pego, quando tô muito tempo no Instagram, eu falo assim, eu acho que eu tenho que dar uma parada aqui, porque isso aqui já não tá mais entrando. Eu só tô aqui pelo vício mesmo, pelo rolar. Então, se a gente Exato. conseguisse diminuir, isso é impossível, mas eu acho que eu pelo menos vejo assim, meu trabalho aqui no Instagram é com uma redução de danos. Para os danos, né? Eu atuo nessa redução Não, de danos. desculpa, você pode até dizer, eu não consigo fazer isso porque eu não sou dono do Instagram, mas sua reflexão é muito importante. Porque passa justamente, eu acho que por isso, por essa questão de selecionar como algo que pode produzir aquilo que eu iria chamar de uma alteridade virtual, no sentido de que se nós nos fazemos humanos pela relação que nós estabelecemos com o outro, é claro que nós temos aí seguindo 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 pessoas, a gente não está estabelecendo essa relação com essas pessoas ou com esses perfis. Então, esse exercício que você fala como sugestão ou como se você fosse dono no Por um Dia, eu acho que é uma reflexão muito profunda, muito importante, porque faz a gente pensar sobre realmente qual é o sentido que cada um desses perfis realmente nos agrega, nos estabelece mudança, de alguma maneira impactam na nossa performance pessoal, profissional, no Sim. dia a dia, qual sentido faz nisso tudo. Acho que é bem interessante. Nosso repertório, né? Perguntaram aqui, acho que é a última pergunta, né? Já vai dar 10 horas da noite. Perguntaram aqui, foi Liz que perguntou, como a gente pode usar a rede social para ajudar no processo de autoconhecimento? Acho que a gente já falou isoladamente sobre isso, mas o que eu vejo, acho que eu posso falar e você com certeza pode falar muito mais. Eu vejo de verdade as redes sociais como um local de autoconhecimento. Quando você para entender, eu acho que não é nem a questão só do entender, acho que o ato de se questionar, você já está começando no processo de autoconhecimento, quando você se questiona, quando tem um algo atrás daquilo, você não está só fazendo, só reproduzindo, tipo assim, por que que eu estou fazendo isso? Sabe? Para quem que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou postando essa? Eu faço isso o tempo inteiro e isso foi assim um problema para mim quando eu comecei a estudar Instagram, de fato, porque eu sempre quis estudar Instagram, né? Mas eu nunca ia, eu achava que não valia a pena, isso e aquilo, então eu fiquei amarrada na graduação, não estudei, amarrada no mestrado, não estudei. Aí cheguei do doutorado e falei, não, eu vou estudar. E aí, tipo, comecei a estudar muito, só que eu comecei a ficar bitolada, assim, de meus amigos falaram, você tá ficando maluca. Você tá ficando maluca com isso, você tá pensando nisso o tempo inteiro, porque eu não conseguia mais fazer nada, eu passei um tempo que eu tinha, acho que, sei lá, eu só fiquei com 2 fotos no Instagram, porque eu não conseguia fazer mais nada. Era assim, com tudo tem um significado por trás, eu tenho que pensar muito. Não é isso, não é pra você ficar nesse surto, não. Mas eu acho que você pode sim fazer isso de uma forma leve. Tipo, por que que eu tô fazendo isso?
Pra que eu estou fazendo? Por que eu estou postando isso aqui? Sou eu, é pra mim, é muito mais pra mim do que pro outro. Acho que é isso que pesa. Vai ser um pouquinho pro outro? Não vai, sabe por quê? Porque senão você não ia nem estar postando. Quando a foto é só pra você, você tira a foto e fica lá olhando pra ela na sua galeria do celular. Tá É. ótima. A partir do momento Agora, que você tem torna público, e pode dizer, diga. Diga. agora tem uma coisa aí que eu acho que você tocou numa coisa muito interessante, que é a seguinte. Tudo bem, deixa eu logo fazer uma parte antes de eu dar pancada, né? Mas assim, primeiro vamos aliviar. Tudo bem que eu, por exemplo, tenho minha expressão no próprio Instagram, eu tenho meus seguidores, algumas pessoas gostam do meu trabalho, outras provavelmente não. Tem tudo isso. Isso, se a gente for subindo a escala, isso vai chegar, por exemplo, a uma celebridade nacional, uma celebridade mundial. Você vai mudar isso só em escala, né? Então, tem gente que te admira, tem gente que não te admira, tem gente que te odeia. É normal. Se você tiver 50 seguidores, é a mesma coisa. É uma questão, acho que, de escala. Mas, aí tem um detalhe. Eu acredito, eu tenho essa convicção de que nós superdimensionamos o olhar do outro sobre nós. O que eu acho é o seguinte, é que, sabe aquela fala minha do início? Nós vivemos em uma sociedade narcisista. E o narcisismo, o que é que ele parte do pressuposto? Que o olhar do outro nos define. E aí é que está o problema. Nós supervalorizamos o impacto que nós temos nessa expressão estética do Instagram. Eu acho que as pessoas acreditam que as pessoas dão muito mais importância do que realmente dão. Se você for observar bem, eu tenho quase uma convicção que quando alguém posta sua foto, eu vou lá e eu posto a foto. Eu acho que a pessoa que mais olha a foto é você mesmo. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Quem vai, quem volta, quem toda hora olha, é você mesmo, não o outro. Então, dito aquilo que eu falei no início, é maravilhoso você impactar a vida das pessoas, é maravilhoso de alguma maneira você ter alguma mensagem ou trocar alguma coisa com o outro. Agora, acredito piamente que as pessoas superdimensionam essa preocupação que as pessoas têm com a nossa imagem que está Sim, projetada. Eu acho que a gente acredita demais nisso, de que realmente o seu perfil, por exemplo, é uma coisa que tem que ser absurdamente monitorada, porque está sim, todo mundo olhando o tempo todo. E, na sim. verdade, as pessoas estão ali rolando, às vezes, É só gostei, não mais um. gostei e tal. Tem até uma É mais frase, um, às vezes, tem é uma mais frase. uma. E aí, exatamente, e aí é que está uma questão chave, né? A questão chave é por isso que você, eu acho que foi no alvo, vai em cheio quando você diz assim, é um espaço de autoconhecimento. Sim. Ele é muito mais um espaço de autoconhecimento do que conhecimento dos outros a respeito de sua imagem. Acho que tem muito mais força a isso e as pessoas ainda não perceberam. É um grande espaço de autoconhecimento. Uhum. E acho que a gente pode evoluir muito nisso. Eu acho que uma live como essa vai exigir no futuro um Returns, aquele tipo de filmes, né? Um Sim, retorno, sabe? Aquelas trilogias, aquela coisa do tipo, vamos fazer uma trilogia. só dessas Alguma coisa conversas. vai ser pedida, com certeza. Acho interessante o que você falou, porque eu li outro dia assim, a gente tem uma percepção de que o outro gasta tanto tempo pensando na nossa aparência e em nós mesmos, que nós gastamos, assim, o mesmo tempo que eu gasto pensando, ai, como é que eu vou parecer, o que é que vão pensar, a gente acha que o outro também está dedicando esse mesmo tempo para pensar sobre a gente, Exato. entendeu? Não sobre ele, mas pensar sobre a gente. E muitas vezes não. E eu acho que a partir do momento que a gente internaliza um pouco isso, a gente consegue fazer disso aqui um lugar mais leve. Eu acho que pode ser não a ideia good vibes, de que vai ser, oh meu Deus, tranquilo, namastê, gratidão. Não, mas eu acho que a gente pode levar isso aqui de um jeito mais tranquilo, porque quando a gente coloca esse peso tão grande de estar bonito, de estar apresentável, de estar inteligente aqui, de estar isso, ó, essa questão assim, até de fazer live, o quanto isso trava. Eu na minha primeira live, meu Deus do céu, achei que eu ia vomitar assim, de tanto nervosismo, sabe? Porque não podia ser assim, não podia ser assado. Inclusive, fizeram uma pergunta aqui: como é que autoconhecimento pode ajudar a perder o medo de gravar? E de primeiro ponto eu fiquei assim. Aí depois eu entendi, eu falei, sim, porque isso, o medo de gravar é muito medo do que o outro vai pensar, de como isso vai ser Sim, recebido. E a nossa ideia, a gente tem uma ideia de perfeição, sempre quando a gente está nesse lugar externo, assim, que a gente olha, a gente vê o outro como perfeito mesmo, e como ele chegou ali.
ele teve o dom e chegou ali, né? Que não houve um preparo, que ele não teve que sair de uma condição bruta e ir melhorando. E aí eu acho que isso paralisa a gente, porque a gente vê muita gente que já está Sim. no nível que, por exemplo, a gente queria estar, e a gente não vê que de algum ponto a gente vai ter que começar, né? E que isso é uma questão contínua, não tem um momento que eu chego e falo, ah, eu cheguei. Eu acho que nunca vai ter esse momento, ah, eu cheguei nisso, né? Nesse ideal de perfeição. Mas a gente muitas vezes ia aqui na internet é o lugar internet, mas nesse ambiente a gente se coloca muito numa posição de buscar esse perfeito. Talvez porque a gente tenha mais ferramentas para chegar até aí, talvez porque a gente consiga, né, editar muito mais uma ideia de realidade perfeita, mas para mim, respondendo já essa pergunta, como é que a gente pode ajudar é ver que é um processo mesmo, sabe? Esse medo vai ser um processo, de começo vai ser complicado, você vai ficar. Eu fiz comunicação, tem 10 anos que eu tô nessa vida de comunicação e ainda assim eu me vejo muitas vezes, né? Pensando como é que vai ser e chegando, isso aqui. E depois você vai fazendo e vai se acostumando e vai pensar, ó, se der errado, antes de começar a live, meu Deus, será que vai dar alguma coisa errada nessa live? Fiquei com essa questão também pra mim, mas e se der, a gente tá, eu acho que o Instagram ajuda a gente nesse ponto, sabe? Tem uma parte também de naturalização, assim, senão a gente ia estar aqui, como se a gente estivesse apresentando no telejornal, ó, a gente tá aqui super sério, conversando e tal, Verdade. né? E não é assim, a gente tá, E tipo, até os telejornais já modificaram isso também, né? muito, Felizmente, né? e modificaram muito pé por causa da internet. A gente está no momento em que as pessoas querem que as coisas pareçam, pelo menos, mais naturais. E eu vejo até, inclusive, uma tendência no Instagram. Eu acho que o Instagram vai ter um momento que a gente vai ter uma queda. Eu acho que já está começando uma queda. Os stories ajudaram muito isso, né? Mesmo que a gente consiga programar e editar esses stories, tem uma dimensão de cotidiano nele. Muito mais Sim. forte, né? Porque é uma coisa que vai embora em 24 horas. Então, tem uma dimensão de cotidiano. E por favor, que isso aconteça mais, porque a gente precisa de um mundo menos engessado, sabe? Se a gente já está no virtual, a gente consiga pelo menos ter práticas que sejam um pouco mais tranquilas e que pareçam Mais mais leves. leves, mais natural, porque senão. Agora, só uma coisa, eu vou dizer uma coisa, porque a pergunta que foi feita, ela dizia assim, o que é que, não lembro, mas o que é que a gente deve fazer em termos de autoconhecimento, com gravações, alguma coisa do tipo. Eu Com vou medo de falar uma gravar. coisa, eu vou falar uma coisa aqui, que eu, claro, Manuela é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, então eu sei que ela também tem uma birra com isso que eu vou dizer agora. Vai parecer autoajuda. Vai parecer autoajuda. Mas o que eu vou falar eu acho que tem muito sentido, que é o seguinte: é preciso você fortalecer muito a sua narrativa interna. É muito importante, eu acho que é muito importante que as pessoas busquem autoconhecimento e justamente ver e rever a narrativa interna que faz sobre si mesmo. Porque, com certeza, se você fizer isso, você, de alguma maneira, investigar um pouco mais você, quem você é, os desafios que você teve, né, os obstáculos que você enfrentou, as qualidades que você tem. Você sabe que tem qualidades, os potenciais e o que você pode alcançar, o que você quer experimentar. Quando você tem a convicção de que isso tem valor, eu acho que fica mais fácil lidar com a opinião alheia, que seja no story, que seja no feed, ou até numa entrevista de emprego, em qualquer lugar. Uhum. Enquanto você não consegue fortalecer, reorientar, porque em alguns momentos você pode ter até uma narrativa que tenha te marcado de maneira negativa. E que tal você olhar de novo para ela, né, com mais cuidado, com dizer, tudo bem, né, que todo mundo erra, que tem, sabe, determinados limites ou dificuldades. Mas eu acho que é muito importante que a voz da sua narrativa interna ela tenha muito mais força do que as Comunicação. pressões externas. Isso Sim. parece autoajuda, mas eu acho que faz Não, sentido. Viu? não. E se for uma autoajuda, eu acho que. Ai, já vai ser outra conversa. Se deixar aqui, a gente vai fazer. Porque eu acho que não há um grande problema. Hoje em dia, eu já tô melhor em relação à autoajuda. Eu acho que a autoajuda não é um grande problema se ela tiver coerência, sabe? Se ela não parecer. Isso. Mas aí também é um conceito muito subjetivo, que pode ser coerente para mim, pode não ser coerente para outras pessoas. Mas que não pareça só um,
uma receita Kit dada. mágico. É uma Um receita kit mágico, dada, né? é um kit mágico, não, não é por aí, sabe? Não é, eu li, eu tive esse pensamento, inclusive por um tempo, assim, ai, será que quando eu ler, eu vou conseguir transcender, né? Quando eu ler, eu vou conseguir Aham. transcender. E não é por aí, não é tipo Não é assim, por aí. me desculpe, mas esse caminho assim, é um caminho eterno. Então é isso, justamente por saber um caminho eterno, a gente consegue ser muito mais suave quando a gente olha pra gente, sabe? Não é nem suave, mas a gente consegue ter mais compaixão e a gente consegue ver, ó, eu tô sempre aprendendo, eu não tenho que estar perfeito. Eu tô sempre aprendendo, sempre aprendendo. Hoje aconteceu uma coisa, inclusive comigo, assim, que eu achei por um tempo que se acontecesse antes, eu teria dito que não, assim, me pediram uma informação e eu teria, não, não, eu preciso ler muito sobre isso para eu conseguir falar, e eu não estou preparada ainda. E eu falei, olha, eu vou falar o que eu sei. Talvez para a pessoa que Exato. escutar vai ser bom eu falar assim, olha, o que eu sei é isso. Tem várias coisas que eu não sei, mas no momento que eu sei é isso, e talvez seja válido para você o que eu sei. Se não for, estou aqui também a todo dia tentando aprender um pouquinho. Acho que esse é o nosso caminho aqui, né? Exato. Concordo, concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que ir Com embora, né? autoajuda também. Olha, essa live deu direito até a autoajuda. Que coisa. Foi um brinde da live. É verdade, a cereja. Achei muito legal, muito legal Eu mesmo. também gostei muito. Obrigada, viu, por ter participado. Olha, poxa, eu quero dizer assim, dizer da felicidade que foi, entre aspas, te reencontrar, a felicidade que foi também ter contato com as pessoas que seguem você, que é muito bom, né? Porque a gente vai ampliando nessa rede assim de conhecimento, de contatos e tudo mais. A felicidade que também é de discutir esses temas que são tão interessantes, né? Que mexem tanto com a vida da gente e que agora, inevitavelmente, criou a expectativa de que a gente tenha novos projetos pela frente, que se bata para fazer o live e outras coisas e tudo mais, que eu adorei, foi maravilhoso. Sempre foi muito bom estar com você, sempre foi muito bom trabalhar com você, estudar com você, as nossas conversas que a gente sempre teve, né? E o que é mais maravilhoso que eu acho é isso, é que a gente passou tanto tempo sem contato, né? Você distante, ao mesmo tempo com isso tudo, e é muito engraçado que depois disso tudo parece que foi ontem, né? Foi. Assim, essa sensação de proximidade e tudo mais, de afeto, de carinho, que ficou, que continua do mesmo jeito. Isso é muito legal. Embora você seja uma. Eu não gosto muito disso, sabe? Dizer assim, você seja uma outra pessoa e que eu seja uma outra pessoa. Não, não é bem por aí, né? Nós estejamos assim em contextos, em momentos diferentes, né? Sobre capas diferentes, né? Com peles diferentes e tal, aquela coisa da mudança, transformação, mas que a essência está aí do mesmo jeito. Né? Isso é muito legal, é muito bom. Gostei de falar de essência, viu? A gente falou a live toda de essência, eu acho que é isso realmente Verdade. que fica, né? Que as pessoas mudam, os contextos mudam, mas se existir um ponto em algum momento de verdade desse encontro, esse ponto continua sendo cultivado individualmente, quando eles se reúnem, eles voltam a se tocar. Ó, ficou até Da bonita essa samba, fala, né? da samba, da baile, da baile sem máscaras, inclusive. Pois é, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui também, que participou da live. Gostei muito da participação de todo mundo. E vamos ver, né, os projetos futuros para a gente voltar assim, enquanto a conversa foi muito boa. Sigam o Jorge. Deixe seu arroba aí, Jorge, para o pessoal seguir. É arroba... É Jorge Almeida, psicanalista. Jorge Almeida, psicanalista. É bem fácil. E o meu, seguidores de Jorge que estão aqui, o meu é arroba Inimanuela com Y, dois L's. Esse nome assim, bem cheio de frufru. Puxado, hein? Não é todo mundo nesse país que tem Y e dois Não é L's. Não é. ninguém, né? Não é quase ninguém esse feito. E é isso, gente. Boa noite. Obrigada pela Valeu, boa participação. noite. Beijo, Grande Jorge. beijo, tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado por Tchau.